Mais Forte Podcast começando. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês. É com muita alegria que eu estou sempre aqui, recebendo do seu coração sedento pela palavra de Deus. Eu fico tão feliz de ver você que poderia estar, olhando tantos conteúdos por aí e tem decidido escolher a melhor parte, as melhores palavras, o direcionamento que vem do céu. Que você nesse dia receba da porção que o Espírito Santo tem para a sua vida. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, compartilhe, deixe os seus comentários. Lembre que você é sempre muito bem-vindo e que a tua sugestão é sempre muito bem recebida por aqui. Nós amamos você. Você tem em nós um espaço de quem ora, de quem deseja que você se aprofunde e se edifique na fé. A minha convidada de hoje, ela é uma educadora das Escrituras, uma mulher que tem impactado a nossa geração com palavras de vida, uma mulher que tem levado por onde passa palavras de verdade, com autoridade. Ela que também veio do mundo da moda, ela que tem uma história de vida, de encontro com Jesus muito impactante, está aqui de coração aberto para contar do seu testemunho e nos ensinar. Então receba com muito carinho Maria Luque. Amém. Minha querida, bem-vinda. Obrigada, que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. A gente estava há um tempo já, para marcar e Sim. Conciliou. Então eu creio que é tudo no tempo de Deus. O Espírito Santo preparou esse momento. Amém. Então que Deus te use poderosamente para fazer as perguntas certas, Amém. E que a gente possa honrá-lo e apresentar nosso amigo o Espírito Santo para essas pessoas nessa hora. Sim, eu que tenho acompanhado você nas redes sociais desde a minha conversão. Jura? Vi o seu tempo fora do Brasil também. Que legal. Eu falava, olha que mulher elegante, que linda. E você me chamou a atenção justamente por, além de ter uma imagem, como eu digo, elegante, uma imagem linda, trazer o que é mais lindo ainda, trazer da essência de Deus naquilo que você faz, que você fala, que você propaga, e cada vez com mais e mais autoridade, alcançando mais e mais pessoas. E eu me senti, com aquela curiosidade de uma nova convertida, que já tem 3 anos, mas eu me sinto tão pequenina ainda, chegando. Vai fazer 10, eu ainda sinto que eu sou nova convertida. Não é? Não sei se passa em algum momento. Não sei. Passa, A palavra diz que muitos se esfriam, mas espero que para nós não passe. Que o fogo continue. Que o fogo continue. Em nome de Jesus. E eu fui atrás para saber um pouco da tua história, mas eu quero que você, traga da tua experiência pessoal e quero saber como começou a tua história com Cristo. Sei que você teve a sua conversão na tua adolescência, De onde veio a pequena Maria? Ela veio de uma família que tinha uma estrutura espiritual ou religiosa. De que forma? Sim. Eu costumo dizer que minha família é aquela família bem tradicional brasileira ecumênica, Então eu venho de uma família em que a minha avó foi a primeira pessoa que me ensinou a rezar. Eu lembro que ela me ensinava e ela tinha no quarto dela uns quadros com anjo. E ela até falava assim, olha, quando você dorme, os anjinhos, eles saem desse quadro e eles andam pelo quarto. Eu lembro que eu ficava aterrorizada com aquilo ali. Meu Deus, imagina isso acontecendo quando eu tô dormindo. Então, eu sempre fui criada dentro de uma família onde a crença em Deus, na existência de Deus, era uma convicção. Então, minha família sempre teve a fé em Deus, porém, foi sempre uma família ecumênica, Aquela história de tudo aquilo que é bom, que me faz bem, vem de Deus. O Deus do senso comum é o que eu costumo chamar. E o Deus do senso comum é esse Deus que só quer te ver feliz, é esse Deus que só quer o seu bem, é esse Deus que só quer fazer a tua vontade. Então, eu cresci com um anseio muito grande de conhecer por Deus. Eu não lembro de mim, eu não lembro de ter existido sem desejar algo que era invisível. Eu fui uma pessoa que cresceu sem muitos sonhos, assim, quando eu crescer eu quero... Mas dentro do meu coração sempre existiu uma busca incessante por Deus. Até assim, a minha adolescência, a fase que as meninas já saíam, bebiam, e eu não era convertida, eu sempre fui uma pessoa que gostou mais de se voltar para uma busca
de algo que sabia que não encontraria no mundo. Nessa época, você buscava de que forma? Você ia à igreja, Nessa época, você lia? O primeiro contato que eu acredito que eu tive com a fé foi com o catolicismo, né? A gente já nasce batizando, né? Sim. A gente já nasce com o padre colocando ali. Na cultura brasileira é assim, não é muito você crer. Tem os católicos sérios, mas tem os católicos do IBGE. Eu nasci na estatística do católico do IBGE, né? Sim. Então, fui batizada, mas a minha família vivia no candomblé. Então, o meu pai teve um histórico, é até difícil falar isso hoje, porque ele postou uma foto agora do meu avô que faleceu, né, e foi o pai dele. E eu quero falar sobre isso porque como a gente não entende, às vezes, a falta de uma paternidade, o que isso gera na nossa vida. E o meu pai perdeu o pai dele, né, antes dele falecer, de fato. O meu avô se casou com uma outra mulher e obrigada. Se casou com uma outra mulher. Tem gente que acha que eu sou brava, eu sou chorona, gente. Eu tenho que gritar pra não chorar. Ou grita ou chora. Pode gritar, eu também. E então ele, com 13, 14 anos, ele teve que se tornar assim, um homem da casa, né? E eu me lembro, ele me contou que quando ele tinha que cortar o cabelo, a minha avó tinha um cabeleireiro e falava, não gostava, ele arrumou outro cabeleireiro. E esse cabeleireiro era alguém que ouvia ele, era alguém que cuidava dele, começou a exercer essa paternidade nele, sobre a vida dele. E era o homem que veio a ser o meu pai de santo naquela época, e o pai de santo dele. Então ele era como um pai pra gente, ele era parte da nossa família. Sim. Né? Então esse foi o primeiro contato. Meu pai e minha mãe, desde muito novos, começaram família. Graças a Deus, eu não venho de uma família protestante, eu sou a primeira cristã protestante de toda a minha parentela. Mas eu venho de uma família muito conservadora no sentido de acreditar em valores, acreditar em princípios. Então a gente vem de uma família, eu e minha irmã, que a gente tem referenciais de casamentos. Né? Pessoas que casam e ficam casadas e terminam a vida ali casadas. Então, no meio dessas responsabilidades, ele encontrou um pai. Alguém que exerceu esse papel. Então, eu cresci num ambiente, assim como... Sabe quem é filho de pastor e cresce ali na casa pastoral? Eu cresci assim no candomblé. Né? Eu nem tenho aquela experiência com candomblé de só usar aquelas rouponas, não, porque... Era como quando a gente está, por exemplo, em um grupo de conexão, numa célula. Você está numa casa e, de repente, está tendo uma conversa informal e aquilo dali vira um momento em que você está invocando algo divino, digamos assim, né? Usamos essa linguagem. E era o que acontecia. Às vezes, a gente estava ali na casa dele, que era como se fosse meu tio, era como o pai do meu pai, então cresceu dentro da nossa família. E... ali começou essa experiência. Eu me lembro que desde os meus 13, 14 anos era o meu sonho poder iniciar a minha jornada de fé dentro do candomblé. E o meu pai e a minha mãe sempre falaram assim, espera, você ainda é muito nova para tomar uma decisão religiosa que você vai levar para sua vida toda. Então espera você crescer um pouco. Eu lembro que eu contava os dias para eu poder fazer a minha primeira consulta nos búzios, né? Consultar os búzios pela primeira vez. E no resumo da história, eu fui até os meus 18 anos servindo no candomblé. E eu digo servindo porque realmente eu vivia imersa naquilo. Meu pai Babalaô, que é como se fosse um pai de santo, mas a gente fala que é de uma outra linhagem. Quando eu falo a gente, né, voltando lá no passado para trazer essa questão, as pessoas que entendem sabem que Ifá é uma linhagem que não tem a incorporação. Então meu pai não trabalhava com aquilo que é chamado incorporação. E no fim das contas eu de fato servia, estava ali quando tinha os sacrifícios animais, eu era responsável por muitas vezes limpar o sangue ali no ambiente. Esse sacrifício, ele é feito com que intuito? Como que ele era feito? Ele é feito com o mesmo intuito do Antigo Testamento, é o que é alegado. Né? Eu me lembro que quando eu me converti, essa foi uma das minhas primeiras questões. Mas a gente tinha ali o sacrifício. E eu acredito que você vai encontrar pessoas muito preciosas no candomblé, na Umbanda, porque são pessoas que estão dispostas a fazerem coisas para buscarem a Deus, que hoje ninguém mais faria, porque é imoral, porque é antiético, porque seja lá o que for. Mas não seguem a Bíblia, não lê a Bíblia. Não seguem a Bíblia. Tem algum outro livro, alguma coisa? Como que é? Essa foi uma das questões que despertou em mim uma indignação com o candomblé, particularmente falando. Porque o objetivo ali do sacrifício de sangue é você... eu me lembro que muitas vezes quando eu via o animal ser sacrificado, eu chorava.
E o homem que era meu pai de santo falava assim, não chora, porque ele está indo no seu lugar. Então era esse senso de expiação, de ele estar indo para que você não vá. E é claro que há muitas linhagens e ramificações de dentro do candomblé, você vai encontrar pessoas que de repente não entendam dessa forma. Tá. Mas essa era a razão. Só que qual é a grande diferença? Eu me lembro quando eu abri a Bíblia ali em Hebreus, e eu entendi que agora nós tínhamos um sumo sacerdote, que ele havia sido o sacrifício perfeito e não mais necessitava de um derramamento de sangue. Porque a Bíblia diz assim, se aqueles sacrifícios fossem suficientes, eles não se repetiriam ano após ano. Então, a gente vê que muitas das vezes o mundo espiritual vai imitar algo autêntico. Né? Nós sabemos que de fato o sacrifício animal era feito no Antigo Testamento. Mas que era feito porque era uma sombra do sacrifício que viria através do Senhor Jesus. E a partir do momento que ele deu a vida por nós, não há mais derramamento de sangue necessário, porque esse sangue ainda ecoa, esse sangue ainda justifica, esse sangue é suficiente. Mas eu costumo dizer que grande parte da igreja olha com maus olhos para o candomblé por conta do sacrifício animal, por ignorância. Porque elas não entendem, na verdade, que existe um anseio em muitas dessas pessoas em conhecerem a Deus, e elas estão dispostas a buscarem, a se comprometerem, a passarem dias em retiro, por exemplo. Quando a gente fala de pessoas que às vezes são separadas para iniciar uma trajetória ali no candomblé, onde elas vão virar mãe de santo, elas ficam um ano, muitas das vezes, sem poder pisar em uma praia, sem poder pisar em nenhuma festa. Então são pessoas que estão dispostas a renunciar, e a gente tem que reter isso que é bom. A gente tem que olhar para as pessoas além do nosso preconceito. Por quê? Se eu te disser hoje assim, o candomblé, não. Eu creio como cristã, e eu seria uma incompetente se eu não cresce de fato naquilo que eu professo. Então eu creio que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Não há nenhum outro caminho, não há nenhuma outra religião, não há nada que vá salvar, apenas o Senhor Jesus. Mas eu costumo dizer que as pessoas não conseguem entender que o candomblé não é a verdade, assim como inúmeras outras religiões, não por conta de algo que escandaliza o mundo, do sacrifício animal, mas porque nós precisamos entender que somente o sangue de Jesus tem poder para nos salvar. Então, eu comecei a ter essa compreensão. Lendo a Bíblia e comparando. A Bíblia realmente foi me explicando, sem que fosse de uma maneira... Por que não pode? Porque vai para o inferno. Por que não? Né? Quando a gente se converte, Deus não manda a gente eliminar o nosso cérebro. Né? Deus deseja usá-lo. A Bíblia fala que a gente tem que renovar nossa mente. Como? Através do conhecimento de Deus. Através da busca. Então, como você perguntou, essa sede por conhecimento, porque eu acho que toda pessoa que deseja conhecer a Deus tem uma certa sede por respostas. E às vezes, o que a igreja faz diante dessa sede? Você é pecador, você não pode perguntar isso, é irreverente. Como é que você tem coragem de questionar isso? E às vezes as pessoas não estão questionando por irreverência, elas querem entender. Somos nós que temos pouco conhecimento bíblico para ensinar, e aí a gente se sente afrontado. Por quê? Porque nem a gente às vezes crê no que a gente quer que o outro creia. E aí quando vem uma pessoa... Se você me perguntar assim, Maria, quando você vai à igreja hoje, qual é a sua experiência? Eu aposto, eu coloco a minha mão no fogo, que você pode pegar 90% de uma igreja que diz que é cristã. Você pode falar, sobe por favor, e me diz, prega para a igreja a mensagem da cruz. Por que o sangue de Jesus é precioso? E as pessoas não vão saber explicar isso. Então é muito mais fácil elas falarem assim, macumbeiro vai tudo pro inferno. É tudo gente que quer o mal de todo mundo, que fala assim, eu reconheço que tem algo que você está buscando. Como Paulo faz, né? Quando ele chega em um contexto onde havia idolatria, ele fala assim, esse Deus, que eu vi que vocês têm um altar que vocês chamam desconhecido, no meio de tantos outros altares, esse é o Deus que eu vim pregar para vocês. Esse é o Deus que eu vim apresentar para vocês. Então, às vezes, nos falta olhar para essas múltiplas formas de busca e falar assim, eu sei o que você está buscando. E eu sei o nome para aquilo que você chama de desconhecido. Eu carrego essa verdade. Só que é trabalhoso, Karina. Sabe por quê? Porque se dispor a ceder o seu tempo para gente que escandaliza a igreja, que afronta, isso faz você manchar a sua reputação. Então é muito mais fácil, por exemplo, eu me converter
e carregar um testemunho de que, olha, sensacionalista, eu era uma macumbeira, e macumbeiro vai tudo pro inferno, e macumbeiro... A igreja vai te ovacionar. A igreja que eu digo instituição, né? Porque a igreja de Jesus é uma coisa, a instituição ali, a gente ora para que seja uma coisa só, né? Mas às vezes é bem assim. Mas essa não é a verdade. Eu prefiro hoje nem ser 100% amada pela instituição, nem ser 100% amada pelo mundo, mas ter um equilíbrio bíblico. E a Bíblia nos ensina a olhar as pessoas além simplesmente da ação que elas têm. O que há por trás de uma pessoa que está disposta a sacrificar animais para ter uma vida religiosa? Não é possível que a gente ache que não existe um anseio por algo a mais. Não é possível que a gente não consiga enxergar que tem um anseio por Deus. E eu tinha esse anseio. E eu me lembro que a minha indignação começou justo quando eu não tinha resposta para essas questões. Então eu ia ao terreiro e as pessoas iam perguntar da vida delas. Eu não tinha interesse em saber da minha vida, eu era nova. E eu me lembro que quando aquilo que as pessoas chamam no terreiro de entidade vinham, eu perguntava assim, como é que você consegue estar em mais de um lugar ao mesmo tempo? Você tá aqui, você tá em outro... Como é que funciona isso? Mas e aí? De onde é que você veio? Como é que é? E eu me lembro, inclusive, de situações em que eu perdi a memória na hora que eu fiz essas perguntas. E eu só fui lembrar que eu havia feito essas perguntas no caminho de casa. Eu não me lembro o que aconteceu depois. Não fui respondida, né? Você lembra de alguma vez que você foi respondida? Eu não me lembro de nenhuma vez que eu fui respondida. Nenhuma vez, assim. Eu não encontrei respostas. Então, minha primeira indignação foi que eu queria ser a pessoa que podia chegar ali e ter um contato direto com Deus. E eu sempre precisava de um pai de santo para poder falar sobre o que eu cria que era Deus, e hoje eu não creio, tinha para falar para mim. E eu falei, não, eu não nasci para isso. Eu sei que eu tenho algo com Deus, eu quero algo com esse Deus. E eu comecei a provar Deus. E eu falava, se você existe, você vai falar comigo. Você vai falar diretamente comigo. Eu não quero mais. E eu me lembro assim, a minha crise de adolescência não era por namorado, não era com Deus. E o que aconteceu? O homem que era meu pai de santo não permitiu que eu me tornasse mãe de santo antes de 18 anos de idade. E eu aprendi muito, inclusive, sobre ética religiosa no terreiro. Por exemplo, hoje, algo que eu carrego de bom que eu aprendi no terreiro é assim, eu não entrego profecia para menor de 18 anos sem a presença de um responsável. Não entrego. Porque eu entendo que os pais ainda são responsáveis pelo futuro dele. E isso eu aprendi dentro do candomblé. Então, eu precisava, além de ter que ter o pai de santo, ter meu pai e minha mãe do lado, para ouvir tudo o que ia acontecer ali. E eu falei, eu quero algo direto com Deus. Então, não existia uma Bíblia. E isso me deixava enlouquecida, porque eu queria ter meu próprio entendimento. Eu sempre tive um senso crítico muito aguçado. E aí, o que eu fazia então? A tradição do candomblé é uma tradição muito ancestral, ela vai sendo passada de geração em geração. Então tem muitos materiais que vêm através de apostilas. O que eu fazia? Eu passava semanas na casa do pai de santo, porque ele era como se fosse meu tio, a família dele como se fossem minhas primas. Era tipo o seu mentor também? Ele é. Não, então eu falava o quê? Vem cá, essa tua apostila aí tá manchando, deixa que eu vou digitalizar tudo para você. Eu sentava no computador e à medida que eu ia digitalizando, eu ia conhecendo aquilo que é chamado de odus. Odus é como se fosse, a grosso modo, signos, né? Então vamos supor, a gente na igreja fala assim, abre a sua Bíblia no livro tal, e vai ter uma história ali. Então cada odu contava uma história, então tudo era baseado naquilo dali. E eu me lembro que teve um dia onde foi aberto um jogo para mim, de búzios, e quando foi sair esse jogo, sempre fala qual é o odu, qual é o destino, digamos assim, qual é o momento. E eu me lembro que eu gravei o nome daquele odu que saiu. O búzios é como se fosse a revelação do que Deus tem para você naquele momento que sai ali. Dependendo da posição dos búzios, para cima ou para baixo, ou da quantidade, você sabia qual era o odu. É como se fosse uma numeração que saía e você sabia que era aquela história dali. Né? E aí eu me lembro que eu gravei esse nome, eu falei assim, eu vou pesquisar nem que seja no Google, porque eu sei que ele não vai me falar tudo. E eu me lembro, quando eu cheguei no Google, a primeira coisa que apareceu desse tal odu era assim, esta pessoa ficará dividida entre dois caminhos, duas religiões. Eu fiquei arrasada com aquilo dali, eu falei, eu me recuso, eu não conseguia me imaginar em uma religião que não fosse candomblé. Eu preferia morrer do que virar crente.
Eu tinha pavor de crente. Pavor de crente. Por quê? Como você enxergava o crente? Olha, assim, o diabo, ele sabe o que fazer, né? Porque ele colocou os piores tipos de crente na minha vida. Sabe aquelas pessoas, aquelas meninas na escola que falam assim, eu sou virgem, mas elas já tinham feito de tudo só pra poder dizer que era virgem. Vamos manter assim pra não descer o nível, né? Manter nossa elegância. Falava, gente, mas quer enganar quem? Né? Quer enganar quem? Então, tudo que eu conhecia era muito aquela visão estereotipada que a gente ainda tem muito no Brasil, do crente, né? Então, eu não tive uma amiga cristã autêntica. Eu nunca havia conhecido um cristão genuíno. Tudo que eu conhecia sobre crente era o falso crente. E eu falei, eu prefiro viver assim no inferno do que ser isso daí, porque ao menos eu vou pro inferno com sinceridade, mas essa vida daí eu não quero. E então eu me lembro que essa palavra, eu falei, como assim, vou ficar dividida entre duas religiões? E eu me lembro que eu fiquei revoltada com os orixás e falei, vocês estão o quê, suspeitando de mim? Não me imagino longe disso aqui. Só que eu me lembro que a minha indignação foi aumentando. E aí, durante esse tempo de espera, até os meus 18 anos, eu falei, não tem condição de eu esperar até 18 anos para eu ter a minha relação direta com Deus. O que eu comecei a fazer? Dar consulta de tarô e baralho cigano. Porque eu comecei a consultar para mim, a abrir as cartas. E achava que estava dando certo. E abria. E aí as pessoas ao meu redor falavam assim, abre para mim. Começou com as minhas amigas. E o que estava ali acontecia. Isso eu acho que é algo importante da gente dizer, porque quando as pessoas querem falar que Jesus é a verdade, elas tendem a querer colocar outras pessoas como se elas fossem desorientadas, esquizofrênicas espirituais. Nada do que você acha que aconteceu, aconteceu. Isso não é uma verdade. É porque nós, da nossa humanidade, temos a dificuldade de entender que nem tudo que existe é verdade. Não é porque algo aconteceu que esse seja o teu caminho. Então, o mundo espiritual funciona debaixo de confissão, de rendição e de fé. Onde você coloca a tua fé, você dá autoridade. E você elege aquilo como um senhor. Se é teu senhor, faz o que quer com você. Então, não é que, por exemplo, quando você vá numa cartomante, num candomblé, eles adivinhem o seu futuro. Eles adivinharam o meu futuro. Não. Eles determinaram, eles decretaram algo sobre o teu futuro e por você crer e receber aquilo dali como um senhor, ele vai ter legalidade sobre a tua vida para fazer com que aquilo se cumpra. Então isso é algo que nós precisamos entender, porque às vezes vem uma pessoa do espiritismo, vem uma pessoa do candomblé, e qual é a nossa tendência? Não existe isso daí de ver morto, não existe daí, não, a pessoa às vezes viu. Só que a Bíblia diz que Satanás pode se disfarçar de anjo de luz. Então o diabo pode aparecer para o homem do jeito que for. Para quê? Para fazer ele crer. Que ele tem que entrar em um nível de busca. Que o diabo não tem problema em te dar tempos de descanso, não tem problema em te dar dinheiro. Ele te dá tudo o que for preciso para ter a tua fé. Porque com a tua fé no diabo, ele te leva para o inferno. É o que ele quer. Ele pode te mandar para o inferno rico, pode te mandar para o inferno rodeado de gente. Ele vai te dar tudo, porque tem uma coisa que ele não pode te dar, salvação. E as pessoas se deslumbram hoje. Nossa, fulano falou e aconteceu, mas lá disseram que ia acontecer. Claro, porque você colocou a sua fé. O mundo espiritual é movido por entrega, por rendição. E você naquele papel, você cria que você era inspirado por alguma entidade? Como que você revelava? Eu realmente cria que eu tinha algo com Deus e que eu tinha algo que, como eu posso dizer, até hoje eu reconheço, que Deus, em sua infinita graça e misericórdia, ali no cenário de uma criança, porque com 13 anos eu iniciei a minha busca, sem meus pais permitirem, mas eu indo ali buscando, como uma criança, como uma adolescente que realmente desejava buscá-lo, eu vejo que em muitos momentos ali, embora fosse um ambiente que não era um ambiente verdadeiro, Deus se manifestou a mim de forma verdadeira por misericórdia. Então, muitas vezes, aquilo que algo ministrava, e hoje eu sei que esse algo era o Espírito Santo já fazendo algumas aparições. Eu não havia virado o templo dele, mas eu entendo que ele fazia algumas aparições misericordiosas, sabe? E eu começava a contrastar e eu falava, tem alguma coisa errada. Algo dentro tem alguma coisa errada. Então, eu me revoltei e eu falei, não, mas eu quero mais do que isso. Eu quero mais do que isso. E então teve um período que eu parei de estar indo ao candomblé,
porque eu não aceitava que eu não conseguia ter uma relação direta e íntima com Deus. Eu não usava roupa preta, porque eu fui perguntar qual era, né, dentro do orixá a qual eu pertencia, o que eu precisava para ser próxima dele. E disseram que o orixá a qual eu pertencia, na época Obatalá ou Oxalá, né, como eu cria, era um orixá muito puro. Olha como o mundo espiritual funciona. Ele sabe que dentro de você há um certo senso. Eu sabia que Deus era puro. Então me disseram que o orixá, ele era puro. O que eu tinha que fazer? Eu não podia beber se eu quisesse ouvi-lo. Eu não podia usar roupa preta se eu quisesse ouvi-lo. Eu não podia estar na rua meia-noite, em balada, em festa, se eu quisesse estar perto dele. Então isso já foi de encontro a um senso que já tinha dentro de mim, de pureza, de retidão. Eu acredito que muito disso eu tive o privilégio de ter um bom pai. O meu pai na terra, ele me deu um norte muito grande do certo e do errado. Sabe, então por isso eu acredito assim, nós como pais, nós temos que ensinar os nossos filhos de maneira rigorosa que existe um certo, existe um errado, existe o bom e existe o mal. Porque foi a minha educação que de certa forma me preparou para discernir o bem do mal. E então, pulando e avançando essa história, chegou até um momento da minha vida que eu parei de ir para o candomblé por conta dessa revolta. E eu falei, eu não aceito isso. E, né, conforme a sua curiosidade eu vou falando, mas o que me fascinou no cristianismo foi porque a Bíblia diz assim, né, o véu se rasgou. E esse véu é o véu que separava o santo dos santos do lugar santo. Né? Talvez quem esteja escutando possa não entender, mas o santo dos santos era o lugar onde somente um sumo sacerdote entrava uma vez ao ano. E ele era o intercessor, o expiador do povo. E eu me via no candomblé dentro de um modelo religioso que imitava esse modelo do Antigo Testamento. O modelo onde eu precisava de um pai de santo para fazer algo semelhante ao que um sumo sacerdote fazia, para que eu pudesse ser perdoada, para que eu pudesse... E dentro de mim no candomblé existia sempre aquela sensação de que eu precisava fazer mais. De que nunca eu estaria à altura de Deus para poder falar com Ele. E realmente a gente nunca vai estar. Mas em Cristo eu entendi que eu nunca vou ser justa em minha própria justiça. Eu nunca vou ser merecedora. Mas pela graça, Ele vai me justificar. E Ele vai se colocar, assim, quando a gente hoje quer falar com Deus, isso para mim é algo muito forte, porque assim, eu vi sangue sendo derramado para que eu pudesse ter relação com Deus. Então eu consigo entender o que aquele povo do Antigo Testamento precisava viver. E não comparando aqui candomblé com o judaísmo. Eu creio que candomblé é uma imitação do que acontecia no judaísmo. Mas eu consigo entender quando na Bíblia, no Antigo Testamento, a gente vai ver Deus olhando para o sacerdote, e ele vira para o sumo sacerdote e fala assim, sacrifique esse animal e sopre o sangue dele diante de toda a congregação. E marque com o sangue dele a palma da tua mão, o teu ouvido, porque isso era o quê? Era para mostrar para o povo que o pecado deles custava sangue. Então eu vi, eu acho que para uma pessoa que é criada na igreja é muito difícil imaginar sangue derramado. Então não é que hoje não precisa mais de sangue, né? Ainda é necessário sangue, mas já foi derramado. Mas se não fosse o sangue de Jesus, nós teríamos sido destruídos. E não é pelo diabo, é pela ira de Deus. É pela ira de Deus. Jesus veio para nos salvar. Sim, também das obras malignas, mas a Bíblia diz que ele veio para nos salvar da ira de Deus. Porque toda a história da humanidade, nós demos as costas para ele. Então, hoje, quando eu às vezes estou com uma preguiça de orar, porque eu sou humana, tem dia que eu não quero orar, minha carne não quer orar. Eu me lembro da época que eu estava disposta a ir ver um animal ser sacrificado, para eu sentir que eu tinha, por um momento, paz com Deus. Então, hoje, eu sei que quando eu dobro meu joelho, isso não é uma obrigação, isso é um privilégio. E tem muitas pessoas no candomblé, muitas pessoas na Umbanda, muitas pessoas no espiritismo que dariam tudo para sentirem que tem essa oportunidade de serem diretamente ouvidas por Deus. Essa oportunidade de falar com Deus na hora que você quer. Então, eu digo isso e é difícil porque o meu chamado faz com que a igreja às vezes suspeite de mim,
Porque você nunca vai me ver indo pregar em um lugar para levar o nome de um pastor, ainda que eu honre, ainda que eu sempre tenha tido, ainda que eu congregue, ainda que eu sirva na minha igreja local. Eu entendo que o nosso sumo sacerdote hoje é Jesus. Em primeiro lugar é Ele, e a gente tem que falar dele. E a igreja às vezes entra em crise, porque ela não consegue entender assim, o precioso sangue de Jesus. Sabe, ela não a igreja, às vezes, a pessoa que está numa instituição, quando eu falo igreja, como eu disse, é nesse sistema, uma pessoa que sempre cresceu numa instituição, ela cresceu dentro de um privilégio que às vezes ela não consegue reconhecer. Sim. E aí se torna chato. Então, eu digo, tem muita gente que fala assim, eu queria ter apagado o meu passado. É claro que eu me arrependo dos meus pecados, mas eu sou muito grata a Deus por hoje poder reconhecer o valor do sangue de Jesus, sabe? Por hoje poder reconhecer. Então hoje, quando a gente se dobra diante de Deus, a gente pode falar com Ele porque tem sangue derramado ali. Um sangue que foi derramado para que o nosso não tivesse que ter sido. Então hoje eu posso entrar nesse lugar que antes só um homem entrava uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Eu hoje posso entrar nesse lugar. Porque Jesus está ali, né? O sangue dele foi derramado ali. Então hoje o meu sangue não vai ser derramado. Eu posso estar na presença de um Deus justo, mesmo sendo injusta, porque eu sou justificada por esse sangue. Amém. Então isso me fascinou. Amém. Eu encontrei o Deus que eu procurava. Eu encontrei não só uma religião. Eu não me converti a uma religião. Até hoje, você vai falar, ser evangélica é difícil, porque como evangélica no sentido do movimento evangélico brasileiro, eu vou ter inúmeras discordâncias, né? Mas eu me converti ao Senhor Jesus. E claro, como evangélicos no sentido de pessoas que seguem o evangelho, é isso que a gente tem que buscar. Mas eu me converti sem conhecer nada da religião evangélica. Como que foi o dia em que você teve, né, o véu rasgado mesmo, as escamas dos olhos caíram, assim, teve um momento específico, você se lembra? Eu me lembro. Eu acredito que o Espírito Santo vai nos preparando de muitas formas para esse momento. Para o momento onde, de fato, você vai ter o de repente, Deus levou muito tempo. Sim. Eu me vejo muitas vezes como Moisés ali, que foi criado em um ambiente de idolatria, mas, ao mesmo tempo, algo dentro do coração dele fazia ele se voltar para fora. Ele fala, tem alguma coisa aqui que... Tem e algo era mais. Deus preparando ele, né? Então, eu entendo que Deus foi preparando, só que teve um período específico, que foi justo quando eu te disse que eu comecei a ter uma indignação. Comecei a perceber, tem algo que está errado. Você falava isso com seus pais ou não? Era algo que você guardava para você? Os meus pais viam que eu era muito sedenta. Né? Inclusive, eu cansava de estar no terreiro sem eles. Assim, de toda a minha família, a pessoa que era mais envolvida era eu. Vocês não iam na igreja católica? Não, a gente não ia. Eu tinha pavor de igreja católica. Eu entrava, me dava uma agonia, nunca gostei. Eu era candomblessista mesmo, batia no peito, era aquilo ali que eu era e ponto, acabou. Né? Minha família ainda era mais ecumênica, minha mãe ia pra missa. Eu nunca. E aí chegou um momento que eu havia me afastado, já estava afastada do candomblé por essas crises, essa indignação. E então, houve um dia em especial que eu tinha marcado, né, o terreiro que a gente ia, porque havia sido dito que eu precisava começar a incorporar. E eu não incorporava por nada. E não fazia sentido porque, dentre todas as pessoas que estavam ali naquele ambiente, eu era a que mais servia, eu era mais envolvida naquilo tudo. E aí começaram a falar assim, você tem que começar a exercitar. Então você tem que começar a ir para giras, que era um ambiente de incorporação, porque ali naquele ambiente vai acontecer. E aí eles falavam, dá a mão para essa pessoa daqui, que aí ela já incorporava, como é chamado, né? Vou usar a linguagem que é usada lá. E aí você vai incorporar também. E eu me lembro que eu via o que aquela pessoa iria incorporar, e eu falava, olha, vai vir aquilo que é chamado entidade lá, tal. E comigo nada acontecia. Você via como? Como que você via? Eu sentia o cheiro, eu via como uma imagem, era como se fosse o nome. Sabe quando tem algo que sussurra assim no teu ouvido, né? Sim. Então, me vinha aquilo dali e nada acontecia comigo.
E aí chegou um momento onde isso me indignou mais ainda. Eu falei, isso aqui não é pra mim mesmo. Eu me lembro que um dia uma entidade virou e falou assim, tua terra não é essa. Você entende que isso já era uma proteção de Deus ali? Eu uma acredito. Blindagem que ele... Eu tenho temor, né? Porque tem pessoas às vezes que pegam, querem dizer assim, então Deus está em todo lugar. Eu não creio que Deus está Deus, assim, está em certo sentido de soberania em todo lugar. Mas ele não se manifesta, não se agrada de todo lugar. Sim, é o que eu creio. Sim. Mas eu creio que Deus, conhecendo a busca genuína do meu coração, ele fez intervenções específicas, né? Para me poupar e me preparar. Então eu me lembro que uma entidade, como eu queria naquela época, virou para mim e falou assim, isso daqui, essa terra não é para você. E falou assim, eu tô falando de país e eu tô falando de religião. Aquilo foi mais uma coisa que entrou na minha cabeça. E somou o fato de eu não incorporar. Eu comecei a falar, tem algo aqui. Tudo bem, o tempo se passou. Chegou um momento que foi dito assim, não, agora você com certeza vai começar a incorporar, porque a gente jogou aqui nos búzios, então no dia tal, você vai até a gira, eu vou te levar em uma gira diferente, o Pai de Santo havia falado, e ali você vai incorporar, porque chegou o tempo, estão te cobrando. Nesse meio tempo, eu reencontrei o homem que hoje é meu marido, que na época havia sido meu amigo de juventude. Filho de pastor, eu zombava, eu detestava. Ai, meu Deus, coitado, sofreu na minha mão. E ele voltou para minha vida porque, no resumo da história, eu tive um sonho com o irmão dele, que era meu melhor amigo. E nesse sonho ele falava assim, me procura, eu preciso de ajuda. E quando eu fui voltar a falar com o irmão dele, que por muitos anos foi meu melhor amigo, ele veio de tabela. Resumo, foi tudo muito rápido, a gente se reaproximou muito rápido, ele não sabia que eu era candomblessista, mas ele sabia que eu não cria em Deus. E um dia no telefone ele achava que eu era meio mística, mas não sabia ao certo. E no candomblé falavam pra gente evitar ficar falando pra todo mundo que a gente era do candomblé por conta do preconceito, da intolerância religiosa, porque todo o povo achava que você tinha feito macumba pra conquistar, e ao menos dentro do meu viés que eu vivi no candomblé, isso não era uma realidade. E aí ele virou um dia no telefone, nos primeiros dias que a gente voltou a se falar, e falou assim, como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu tô na presença de Deus. A gente ouve agora e fala, lindo. Na época eu falei, arrogante, crente é tudo assim. Só acho que só eles conhecem a Deus. Eu pensei, Deus desce pra falar comigo. Né? Eu já tive experiência no candomblé que eu falava, Deus desceu pra falar e acontecer, não tem como. E revoltei, falei, não olho mais na cara dele. Desgraçado, né? Pela pesada, né? Gente, olha que ódio desse homem. É evangélico, é tudo assim. E só que aconteceu que nesse meio tempo havia chegado o tal do dia que eu tinha que ir a essa gira para incorporar definitivamente e acontecer, enfim. E aí nós tínhamos marcado de nos encontrar no shopping. Eu, meu atual marido, na época a gente estava voltando, a gente assim, né? Mas ele ia com você na tal da gira? Não, ele não sabia de nada ainda. Ele tava naquela assim, que bom que eu te reencontrei, mal sabia ele, né? Que bom que eu te reencontrei. Primeira semana a gente se encontrando, acho que foi uma das primeiras vezes que a gente se encontrou assim. Ali eu recebi uma mensagem do meu pai me lembrando, né? Como quem vai? Filha, vamos à igreja? Ele, filha, hoje é o dia que você marcou pra ir lá. Tudo bem, eu já com 18 anos, 17, 18 anos. Eu virei pro meu marido, atual marido, na época amigo, futuro pretendente, né? A gente já flertava, já sabia, mas a gente ainda não tinha tido algo. E eu falei, comecei a chorar. Meu Deus, comecei a chorar, porque no fundo eu sempre tive muito medo de perder o controle do meu corpo. Eu sou aquela pessoa que nunca foi de beber, porque eu não me imaginava bêbada. Eu falava, que loucura, né? Então, no fundo, eu nunca quis receber nenhuma entidade, eu entendi isso. Que eu nunca achei, mas por quê? Que vai entrar no meu corpo assim? Vai, né? Eu entendi naquele momento isso. Comecei a chorar, ele, o que está acontecendo ali? Eu falei. Naquela hora ele ficou branco. Eu me lembro que ele só falou assim, você quer ir? Aí eu não sei. Ele falou assim, você quer que eu ore por você? E eu falei assim, eu quero. Ele falou assim, eu vou pedir pra minha mãe estar orando por você agora também lá em casa. E aí ele orou e tudo mais. E aí naquela hora eu falei assim, olha, eu vou ter que ir, porque se meu pai souber que eu não tô indo, porque você é evangélico, acabou qualquer possibilidade de relacionamento nosso. E aí naquela hora eu entrei no carro, meu pai recebeu uma ligação, eu vi que o rosto do meu pai ficou assim, né, cheio de lágrima. Ele começou a mudar o caminho, eu falei, o que aconteceu, pai? Desmarcaram.
E ele falou assim, o homem que era nosso pai de santo infartou. E ele morreu naquele momento. Que oração. E aí que começou. Começou. Meu Deus. Porque naquela hora que aconteceu aquilo, eu falei assim, tem algo, peraí, tem algo acontecendo. Meu Deus. E não acaba aí, porque aí tem o quê? A cerimônia de morte, né? Ele já sabia que ele estava perto de morrer, porque ele começou a preparar pai de santos para saberem. Foi no momento, a gente estava indo, pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que eu sirvo. Então, naquele momento, eu falei, meu Deus, né? Logo em seguida teve a cerimônia de morte, porque tem todo um ritual. As pessoas se reúnem, você entra ali no cemitério, tem todo o ritual, todo mundo vestido, e tem canções, né? E a gente vai para aquela casa. E nesse período, quando chegou o momento da gente ir para a casa, que era como se fosse o terreiro ali, eu me lembro que todo mundo que estava dentro da casa, menos eu e o meu pai, começou a manifestar aquilo que eles chamam de incorporação, que hoje eu creio que não é algo que vem da parte de Deus, mas entendo a fé, não desejo persuadir ninguém. Naquele momento, pessoas que eu conhecia de forma muito íntima, que cresciam assim comigo, começaram a brigar entre si. E eu me lembro que uma entidade olhava para a outra e começaram a se pegar no braço. Imagina uma guerra espiritual manifesta na Terra, era o que eu vi. E foi a primeira vez que eu vi o mundo espiritual daquele jeito, porque até então eles se apresentavam como amigos para mim, com palavras que eram coerentes com a realidade. E naquele momento eu me lembro que eu vi uma entidade brigando com outra, pegando outra pelo braço e usando as palavras mais baixas que você possa imaginar. Eu sou carioca, é difícil me escandalizar com palavrão, mas era baixa. E dessas palavras mais baixas, elas falavam assim, a culpa é tua porque ele foi embora antes do tempo dele. Na hora que eu ouvi isso, me veio aquela voz do meu marido falando assim, como eu quero que um dia você sinta o que eu sinto quando eu estou na presença de Deus. Naquela hora foi a primeira vez que o Espírito Santo me visitou. E eu me lembro que eu comecei a chorar, e ali eu tive meu encontro com o Espírito Santo, não foi dentro de uma igreja. Foi o primeiro momento que eu sei que eu fui realmente visitada dentro de mim pelo Espírito Santo. E naquele momento me veio uma voz que falava, o teu lugar não é aqui. Você não pisa mais aqui. Porque eu olhei aquilo e quando me veio essa memória do que meu marido falou, eu falei assim, não é possível que isso seja de Deus. Sabe, algo dentro de mim que reconhecia a pureza, a santidade. Tem algo dentro de nós que busca por isso, pelo correto, pela ordem. Não é possível. E eu me lembro que eu vi pessoas muito próximas, incorporadas, abrindo a porta da rua, quase se jogando na frente de carros, né? Foi um cenário de guerra, sabe, guerra espiritual, mas manifesta ali. Naquela hora a escama caiu dos meus olhos. Eu falei assim, agora eu estou enxergando de uma maneira que eu não enxergava. E alguns dias antes, um morador de rua veio passar e eu ia dar uma nota de R$2 para ele. Falei, vou ajudar. E naquela hora, esse morador de rua tirou uma nota de R$2 do bolso dele e falou assim, você acha que você vê tudo, mas você não vê nada, mas eu vou te mostrar. Então, foram palavras que foram sendo montadas e sabe quando passa um filme da tua vida na tua cabeça? Gente. E naquela hora, eu fiquei muito triste porque eu não conseguia chorar a morte dele, que tinha sido pra gente, assim, parte da nossa família. Até hoje, eu, assim, amo de paixão aquela família. Amo e sou grata por todo o tempo que eles investiram, né, na minha vida. Sempre vou reconhecer isso, porque eu sei que ele cria que ele estava fazendo o melhor por nós. Mas eu me lembro que eu tive um sonho no dia seguinte, e naquela mesma noite eu via ele com duas caras. De um lado ele sorria, do outro lado ele tinha uma cara maligna. E quando eu acordei, eu me lembrei de todos esses acontecimentos. Passou-se como uma semana, tudo muito rápido, assim, né? Eu tinha acabado de voltar com meu marido, não tinha nem uma semana. Na semana seguinte, ele falou assim, tem um convite para te fazer. O seu pai teve desculpa te cortar, teve essa percepção também nesse dia? Ou não? Pai, ele não estranhou ver tudo aquele cenário? O meu pai, ele não teve o mesmo estranhamento, até porque ele estava do lado de fora. Eu estava do lado de dentro. Na hora que eu comecei a chorar, veio uma mulher que era dona da gira e falou assim, o que foi, minha filha? Eu falei, esse lugar não é para mim. E ela falou assim, não é você que escolhe eles, são eles que te escolhem, eles te escolheram. Eu me lembro que foi o Espírito Santo, por isso eu sei que aquela hora ali o Espírito Santo entrou na minha vida.
Porque naquele ambiente algo me capacitou, e esse algo, sem dúvidas, é o Espírito Santo a falar assim, pode ser assim na tua vida, na minha não. Eu não piso mais aqui. E assim foi. Então, meu pai, ele tem algo muito peculiar, que eu acho que a nossa fé é muito parecida nesse sentido. Ele nunca vai ser a pessoa que vai sair de uma religião porque algo está dando errado. Porque ele está ali para servir, ele está ali para buscar. Então, esse é o meu maior desafio, assim. Até hoje, eu oro muito ao Senhor, eu respeito tudo que meu pai vive, porque eu sei que o dom de Deus é irrevogável, né? Ainda que ele, até hoje, não creia, né, no Senhor, assim, não... Isso é muito difícil porque a gente não tem como mudar o nosso discurso só porque a gente quer que a nossa família seja salva, né? O discurso é o mesmo, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se não for por ele, ele não é salvo. Não tem essa, né? E às vezes a gente quer mudar um pouquinho o discurso para nos confortar. Mas eu me lembro que um dia eu estava muito brava com Deus, eu falei assim, Deus, o que falta? Onde eu tô errando? Porque hoje a gente vai à igreja e as pessoas falam assim, não, tu e a tua casa vão, né? Como se a gente se convertesse, toda a parentela tivesse que se converter, senão a gente tá errado. Sim. E há uma cobrança, né? Uma cobrança. Onde eu tô errando, onde eu tô errando. E eu me lembro que nessa época eu ainda morava com os meus pais. E eu me lembro que quando eu saí do quarto, meu pai sentou na mesa, assim, no café da manhã comigo e falou assim, filho, eu tenho algo para te falar. Por causa da sua vida. Hoje... eu acredito que tem evangélico que presta. Que nem todo mundo está em busca de dinheiro só. E eu me lembro que ele me falou assim, mas sabe, filha, eu acho que eu nunca vou conseguir ser certinho. Eu acho que eu nunca conseguiria ter essa vida, porque eu acho que eu nunca vou conseguir ser uma pessoa tão certinha assim. E naquela hora, eu falei assim, Deus não me tirou de onde Ele me tirou para eu ser uma pessoa que foi certinha. Uma pessoa moralista. Deus me chamou e por isso eu uso muito esse rema sobre minha vida, pecadora perdoada, porque é o que eu sou. Eu preciso lembrar as pessoas, e foi como eu falei pro meu pai, eu falei, pai, você já está mais perto de Deus do que muita gente dentro da igreja, porque tem muita gente dentro da igreja que acha que é certo, é correto e que merece, conquistou a própria salvação. E isso é o que eu lanço todos os dias sobre a minha família, né? Esse senso do que é o verdadeiro evangelho, que o Senhor Jesus veio para aqueles que não são bons. Só pode ser salvo aquele que reconhece que precisa ser salvo de alguma coisa. Então, eu ainda não experimentei a minha irmã, que eu acreditava que seria... meu Deus, impossível! Ela se converteu ao Senhor, né? Hoje ela tá indo mais na igreja do que eu. Amém. Acho que ela vai, de segunda a segunda ela tá lá. Louvado seja Deus, assim, o Senhor mudou a história da vida dela de fato e verdade. Mas o meu pai e minha mãe, ainda que eles respeitem, ainda que sempre tenham encorajado, que olhem no meu olho e falem, você nasceu para isso. Eles ainda não tiveram esse momento de confessar publicamente, né? E servir ao Senhor Jesus. E eu oro muito para que eles... possam experimentar isso em vida, né? Que não seja assim, naquele último momento você vai lá e faz aquele apelo, não, eu oro muito ao Senhor, que eles possam experimentar esse prazer que é te servir em vida. Por que você acha que ainda há essa resistência? O que faz aqueles que, né, servem uma outra religião com tanto zelo também? O que faz eles terem essa resistência? A nossa religiosidade. É como eu falei, assim, muitas vezes a gente está pregando sobre tudo, menos sobre Jesus. E a gente criou no Brasil, eu digo a gente, generalizando, é claro, mas sei que há pessoas maravilhosas, abençoadas, que são diferentes. Eu oro para que a gente seja parte dessas pessoas. Há pessoas que conseguiram fazer o crente ter aquela imagem de que ele é melhor do que os outros. As pessoas durante muitos anos liam a Bíblia para apontar pecado dos outros, não para consertar a vida delas. Né? Então, em parte, existe uma cultura muito forte no Brasil de que o crente é superior. E, na verdade, eu costumo dizer que nós, como pessoas que são cristãs, temos que ser vistos claramente como as pessoas que mais reconhecem que são inferiores. Por quê? Porque é necessário você se reconhecer muito incapaz para você ter que confessar Jesus como seu Salvador. Então, no fim das contas, muitas vezes essa não é a mensagem que a gente passa para o mundo. A gente passa uma mensagem de que, olha, eu sou diferente de você e para mim é muito tranquilo, é muito fácil. Por quê? Eu sou queridinho de Deus.
O que Deus tem comigo, Deus nunca teria contigo, né? E a gente não pode esquecer de onde Deus tirou a gente, sabe? A gente não pode se esquecer, a gente não pode entrar naquele conforto de entrar numa bolha, de você estar em evento, igreja, falando de crente com crente, enquanto o povo está morrendo lá fora. E tudo que às vezes eles precisam é ouvir assim, mas é exatamente por isso que Jesus quer a tua vida. Sabe, Jesus não quer você não vai ser perfeito. Ninguém consegue estar limpo fora de Jesus. A Bíblia vai dizer que é Ele quem nos purifica, nós somos lavados nele. Né? Eu costumo usar o exemplo que é assim, tem pessoas que esperam estar limpas para entregarem a vida para Jesus. Isso nunca vai acontecer, porque você só pode ser limpo em Jesus. É Ele quem nos lava, é Ele quem nos justifica, não existe mérito próprio. Tudo que há de bom em nós vem de Deus. Então, quando a gente olha para o nosso irmão que está no mundo, a gente tem que olhar e isso gerar em nós um temor a Deus, de falar assim, meu Deus, se não fosse a graça de Deus, eu seria igual ou pior. Porque se a graça de Deus se aparta de nós por um segundo, acabou. Não tem mais nada de bom que possa ser encontrado em nós. Até os dons de Deus irrevogáveis vão começar a ter uma direção maligna na nossa vida, a gente vai usar para o mal. Né? Então, enfim... em resumo, foi essa situação. Depois desse dia, meu marido me fez um convite, vamos tomar um café da manhã lá em casa. Quando eu cheguei lá, estava minha sogra, tive um momento que eu fiquei sozinha com ela, e ela começou a me contar o testemunho dela, e naquele momento eu senti aquela mesma presença que eu havia sentido no terreiro. E quando ela me contou sobre a conversão dela, nunca tinha pisado numa igreja, nada, eu falei assim, eu quero esse Jesus para minha vida, como é que eu faço? Ela regalou um olho assim, né? Hoje eu sei, mas olha o que Deus fez. Eu fui parar na casa de uma família, né? Um pastor e a outra pastora também, mas que era completamente usada dentro de um ministério de libertação. E esse é muito nosso DNA, né? Deus nos leva a lugares que são complementares ao nosso chamado. E ali, eu me lembro que eu entreguei minha vida a Jesus. E ali, de fato, eu recebi o Espírito Santo de Deus. E passei a ser templo. Eu me lembro que eu fiz uma oração. Eu me lembro que eu orei assim, Jesus, eu não sei quem você é, mas eu não quero ser enganada de novo. Isso me doeu muito, isso me deu pavor pelo sobrenatural. E eu falava assim, eu já fui enganada espiritualmente, eu não quero depositar minha vida de novo em algo que talvez seja só uma preferência minha, eu quero a verdade. Então, se você for de verdade, eu prefiro morrer do que voltar para o lugar de onde você me tirou. Mas se você não existir, eu não quero nada com você. Naquela mesma hora, minha sogra me deu uma Bíblia e falou, você começa a ler daqui. Ali, eu fui ler a Bíblia toda. Fui lendo. Eu passava 7 horas, 8 horas, 10 horas no quarto, fechada. Ali eu já não lembrava mais que eu tinha pretendente, não lembrava que eu tinha nada. E dali em diante... se iniciou essa jornada, né? Esse é o resumo do resumo. Você lembra de ter sentido alguma resistência por parte espiritual nesse teu início? Sim. Como que foi essa... Porque existe a batalha, né? Com certeza. Eu me lembro que naquele momento, quando eu fui fazer a confissão, algo, né, me inspirou, eu sei que é o Espírito Santo, a falar assim, eu quero... renunciar, nem sabia que era renunciar. Eu quero renunciar às coisas que eu já fiz. E ali eu tive um momento de confissão de pecados, um momento de renúncia, né? Há pessoas que não creem nisso, a gente vai ver um viés mais reformado que não crê nesse tipo de coisa. Eu creio porque eu não tenho como ignorar o que eu vivi, né? E biblicamente a gente vê que tudo foi criado por meio da palavra, então a palavra tem poder para criar, a palavra tem poder para selar alianças, como quando a gente confessa Jesus, como tem poder também para nos divorciar. Né? Então, palavras nos casam e também nos divorciam. E aí, espiritualmente, então, eu me divorciei, digamos assim, né? Daqueles pecados, das obras que eu tinha feito, e não só das obras religiosas, porque as pessoas acham que tem assim, ó, a pessoa está endemoniada porque veio de outra religião. Não, o mundo espiritual tem dois lados. Ou é Jesus, ou você é cheio do Espírito Santo, ou é demônio. Não tem neutralidade. Não tem escala de religião. O demônio não vai entrar somente através de uma religião diferente. Não, é através das nossas práticas, das nossas obras. A pessoa pode ter sido nascida e criada na igreja, não vive em conformidade com o que diz crer. É uma pessoa que não é cheia do Espírito Santo, ela vai estar cheia de demônios. Não tem neutralidade.
Ou nós somos cheios do Espírito Santo, ou somos cheios de demônios. A Bíblia diz, se você limpa a casa e o Espírito Santo não habita nela, voltarão demônios 7 vezes piores. Não tem neutralidade. O mundo espiritual luta, né? Ele funciona por base de conquistas territoriais e de almas. Porque Deus usa pessoas e o diabo também usa pessoas. Sim. Então, naquele momento dali, eu me lembro que eu senti o meu corpo queimar muito, um calor muito grande no meu corpo. Mas eu não aceitava que eu não ficava possessa. Por quê? Aquela nova convertida, né? Porque eu falei, não é possível. Eu fui, por exemplo, para o retiro que meus sogros, né, meus primeiros pastores até hoje nos pastoreiam, mas nesse momento a gente está em outra cidade, então a gente está debaixo de uma outra liderança, né? Eu me lembro que ali no encontro com Deus eu via o povo, nascido, criado em igreja, endemoniado. Pensa assim, de 90 crentes, 80 endemoniados. Falei, meu Deus, esse povo vive na igreja. Crente que eu digo que está ali na igreja, né? Sim. No ambiente religioso. Sim. Eu não creio que uma pessoa cristã possa estar endemoniada. Eu creio que ela pode sofrer uma opressão, ela pode sofrer setas, mas ou o nosso corpo é templo do Espírito Santo, ou de demônios, né? Ou ele é habitado por demônios. E eu via o povo e falava assim, não é possível que eu não vá ficar endemoniada tendo vindo da religião que eu vim. E eu me lembro que eu falava para minha sogra, bota a mão na minha cabeça, tá com pena de mim? Ora de novo, ó, tem que sair. Eu me lembro que ela olhou pra mim e falou assim, minha filha, não vai sair porque não tem e não tá aí. Deus conhece a tua busca e Ele teve misericórdia de você. Receba da graça de Deus e vá, porque agora você é templo do Espírito Santo. Então, até hoje, quando eu lido muito com expulsão de demônios, eu olho no olho daquela pessoa e eu falo assim, você confessou e você crê no Senhor Jesus, então saiba de uma coisa, o diabo não tem mais legalidade para entrar no seu corpo. Acabou, não existe mais. Não existe mais isso. E eu sou prova viva disso. A partir do momento que eu deixei meu passado para trás, eu confessei ao Senhor Jesus, acabou. Acabou, sabe? Claro que Deus trabalha com cada um de uma maneira. Mas é o que de fato eu creio hoje. Então eu passei por esse período, eu me lembro que quando eu ia ler a Bíblia por horas no meu quarto, eu era tomada por uma enxaqueca que me cegava quase. Eu não consigo, sabe aquela enxaqueca que assim, você vai perdendo a visão, a sua visão começa a ficar embaçada e vem uma pressão na tua nuca. A minha pressão, assim, eu falava, meu Deus, tudo para eu não ler a Bíblia. Só que o que acontece? Eu aprendi que se vinha uma guerra naquele momento, é porque eu estava no lugar certo na hora certa. E eu comecei de fato a falar, diabo, você está tentando fazer eu sair daqui? Agora eu vou ficar por mais 1 hora, mais 2 horas, mas é como a Bíblia diz, resista ao diabo e ele fugirá de vós. E hoje Deus me usa justo dentro da área que eu mais guerriei para conseguir simplesmente abrir meus olhos e enxergar uma palavra, que é na leitura da Bíblia, né, na pregação da palavra. Então nós, naturalmente, ainda que eu não tivesse vindo de nenhuma outra religião, porque tem gente que acha que só tem guerra quem veio de uma outra religião, só tem testemunho quem veio de uma outra religião, não. Se você acha que teu testemunho é bom demais, que você nunca falhou, porque você não veio de um candomblé, você ainda não entendeu tua natureza pecadora. Eu digo assim, se você, mesmo nascido e criado em igreja, não se lembra o dia que você se converteu de fato, que você tomou para si e falou assim, não, mas hoje eu entendo que é diferente. Eu te conheci, eu até vivi te obedecendo, mas chega a um nível que você fala assim, não, mas agora eu entendo que é relacionamento. Existe um novo nível de intimidade. Então esse dia precisa chegar. Porque ninguém nasce crente. Você pode nascer no caminho, você já está no ambiente correto. O ambiente propício para você crescer preservado, crescer dentro daquilo dali. Então eu sempre encorajo pessoas a falarem assim, nunca menospreze teu testemunho. Porque todos nós temos um passado. Todos nós, ainda que o seu testemunho seja, Maria, eu cresci dentro da igreja, eu vivi ali, nunca tive uma vida imoral. Tem algo que Deus te ensinou ali. Quantas pessoas crescem dentro da igreja, mas nunca conseguem viver um nível de intimidade com Deus que de repente você tenha? Sabe, o que você pode ministrar sobre aquela vida? Então, independente de religião, todos nós vamos passar por guerras espirituais quando decidimos entregar nossa vida ao Senhor. Só que o poder do diabo vai sendo enfraquecido quando nós resistimos.
E o resistir é se submeter a disciplinas espirituais. Sim. Quando eu decido, por exemplo, hoje eu não vou comer, porque todo o nosso impulso é pela boca. A Bíblia diz, né? Se você refrear a tua língua, tu refreia teu corpo todo. Então a gente desconta a nossa impulsividade no paladar. Não, hoje eu decido abrir mão de todo o banquete que eu tenho. Eu decido ir contra a minha carne. Por quê? Hoje eu vou jejuar. Porque eu quero enfraquecer meus impulsos. Isso é uma disciplina espiritual. Você já tinha esse entendimento, já desde o princípio? Eu sou agraciada por ter vindo de uma base de pastores, que são os meus sogros, que honestamente é difícil para nós, mas assim, eles são pessoas de busca. Então, assim que eu me converti, eu já me converti no ambiente de gente crente. Crente, mas crente. Gente que vai para o monte, gente, até hoje, assim, a gente tem decisão para tomar, vamos lá para casa dos teus pais, Daniel, vamos para o monte. Dias de jejum e oração no monte. Ah, não creio em monte. Ok, a pessoa vai ver à medida que ela crê. Eu vivo à medida que eu creio. E não é pelo monte, é por eu decidir sair do meu conforto e separar um tempo. Falar, Deus, eu abro mão do meu conforto, para só te ouvir. Eu tô aqui para te buscar. E eu não saio daqui enquanto o Senhor não me der um posicionamento sobre algo que eu sei que é para tua glória. Amém. Que é algo que vai levar o teu nome. Então eu sou muito agraciada por ter tido essa base, né? Hoje é complicado porque no Brasil, se você não tem pastor famoso, o povo acha que você não tem pastor. Então por muito tempo, enquanto eu só caminhei com eles, o povo achava até que eu era desigrejada, porque não tinha um pastor famoso para te lançar. Mas eu falei, eu nunca vou negociar quem me consolidou. Pastora Neia Lorenzini e pastor Luciano Amorim, meus sogros. Eles foram quem fundamentaram toda a minha base espiritual. A ponto de hoje eu estar muitas vezes perto de gente que tem igreja gigante, tem isso, mas não tem a vida de jejum, de oração, de consagração, de entrega que eles me ensinaram a ter. Então, hoje, né, eu congrego em outra igreja, porque a gente está no sul, eles moram lá no Rio, mas sem dúvida eles vão ser sempre ali como um Jetro na nossa vida, né? Aquelas pessoas que apontam direção, pessoas que estão ali com a gente. Então é isso, mas foi guerra, né? Quais foram as maiores revelações que você teve da própria palavra com relação àquilo que você cria? Porque eu fui muito confrontada, coisas que eu achava, eu enxergava Deus de um jeito, eu enxergava a salvação, Jesus, eu achava que eu era filha de Deus, simplesmente porque eu havia nascido. Para mim, cada leitura, e até hoje é algo que me confronta e que eu fico surpresa com a falta de conhecimento que eu tinha. Com você, quais foram essas maiores surpresas? Eu acredito que essa questão do ser filho de Deus também é algo que a gente já fala. A gente tem esse ditado, somos todos filhos de Deus. Eu falava, gente, não era filho de Deus, eu me achava filho de Deus, que absurdo isso. E a Bíblia fala, né, não, todos aqueles que creem, lhes será dado, né, o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creem, né. E a gente tem muito essa visão. Mas eu acredito que algo que me chocou muito foi idolatria. Porque eu me lembro que quando eu lia na Bíblia e eu via os nomes de Deus, eu falava, ele é o Jeová Rafá, ele é o Jeová Jireh, ele é isso, ele é aquilo. Mas ele não tem rosto, peraí, como é que eu posso definir esse Deus? E eu tendo vindo ali do candomblé, com as imagens. Eu não conseguia, né? Eu queria conhecê-lo. E meu primeiro instinto foi tentar conhecê-lo, tentando colocar ele dentro daquela caixa. Não, mas quem é, né? Como é que funciona? E um dia o Espírito Santo me trouxe uma revelação. Enquanto eu lia a Bíblia, e eu lia sobre os deuses daqueles povos, e isso principalmente quando eu li sobre as pragas, né? Ali do Egito, o Espírito Santo foi me mostrando que cada praga tinha uma relação com um Deus que eles adoravam. E eles tinham a tendência de ter uma escultura que dizia respeito ao poder da área de atuação daquele Deus. Então, o Deus que era responsável pela colheita, por exemplo, ele ia ter um símbolo que ia ter alguma relação com a colheita. E naquele momento o Senhor me falou assim, não adianta. Você se acostumou a buscar um Deus para cada necessidade tua, mas eu sou um Deus só que supre todas as tuas necessidades. E sabe por que eu não tenho rosto? Porque quem tem rosto tem poder limitado. Porque rosto é identidade. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança. Imagem, gente, carrega essência. A gente não pode ver o rosto de Deus, né? Por quê? Porque tudo aquilo que a gente pode ver, a gente mensura. A gente coloca numa caixa.
Sim. Então, se cada Deus tinha um rosto, porque era a especialidade deles, o nosso Deus não tem rosto, porque ele é especialista em tudo. Isso foi algo que me confrontou, porque eu falei assim, meu Deus, a gente tende a buscar uma coisa quando está doente, outra coisa quando precisa de milagre, outra coisa quando é isso. E o nosso Deus, ele atende todas. Um só Deus, é tão simples. Eu acho que o que me chocou foi a simplicidade. A simplicidade dobra a nossa arrogância. Sabe aquela coisa assim... É simples, ele está aqui, né? Ele está aqui para te ouvir, está aqui para suprir todas as tuas necessidades. O que mais está buscando? Como a Bíblia diz, o que você procura entre os mortos, aquele que vive? Por que a gente está procurando falar com quem está morto, né? Por que a gente está procurando encontrar em estátuas? Por que a gente está procurando buscar em dinheiro? Porque os piores deuses não são os de madeira, os de barro, são os do nosso coração. Né? Por que a gente está buscando? Sabe, ele está aqui, ele ouve. Né? Prove de Deus nesse sentido de ser sincero. Deus, se o Senhor existe, se revela a mim. Essa é uma oração que nunca vai falhar, sabe? Nunca vai falhar. Isso me chocou muito. E para você, o que te confrontou mais com a tua personalidade, com os teus hábitos? O que você precisou renunciar, abrir mão, mudar da tua forma de ver desde aquela época e agora, o que ainda na sua carne ainda grita? O que me confrontou muito foi a questão do merecimento. Porque em relação à submissão, eu já tinha uma vida de submissão no candomblé. Submissão radical, né? Porque ali você se submete até com medo. No candomblé eu já tinha uma vida de sacrifício. Então quando eu vim para Jesus, foi muito difícil para mim aceitar a graça de Deus. Foi muito difícil para mim aceitar que nada que eu fizesse podia fazer com que eu fosse mais amada do que eu já era. Então foi muito difícil receber da graça no sentido de entender que nada que eu fizesse ia me tornar mais merecedora. É você aceitar a posição mesmo de assim, se não fosse a graça de Deus, eu seria miserável. Até hoje isso é difícil, porque a gente entra em momentos, a gente entra em contextos, a gente entra em períodos que a gente se pega querendo fazer a altura, né? A gente quer fazer, e a gente inverte a ordem. A gente muitas vezes quer fazer para viver e ser algo em Deus. E não, a gente tem que fazer como uma consequência do que a gente já tem com Deus e do que a gente já é. Então no candomblé eu aprendi muito sobre o sacrificar, eu aprendi muito sobre o renunciar, mas eu não aprendi sobre a graça, sobre receber o que eu não mereço, sobre receber o perdão que eu não mereço, sobre receber uma autoridade que humanamente não é minha, mas que Jesus me concedeu com um propósito. Né? Então, eu acredito que esse foi o meu maior desafio, e até hoje é o que eu preciso estar vigilante, para que eu nunca me esqueça que é a graça de Deus, e sempre vai ser a graça de Deus, sempre, sempre. No teu convívio, Maria, você lembra de algo ter mudado? Você com o mundo, a partir do momento que você entendeu, né, e optou por seguir a Jesus, o que mudou na tua convivência com as pessoas, no ambiente seu de trabalho? Eu acredito que há coisas que na minha essência sempre foram muito fortes, né? Então eu sempre fui a pessoa cercada de muitas pessoas, mas com poucos amigos, eu sempre fui muito seletiva. Então, é claro que algumas pessoas acharam que ia ser só fogo de palha, né? No início, muita gente nem levou a sério. Essa menina, impossível, né? Você falava de Jesus já? Ou não? Era algo que as pessoas nem sabiam que você tinha se convertido? Então, quando eu me converti, as pessoas souberam, porque eu sempre falei muito sobre a minha antiga religião. Você falava onde? Eu levei muitas pessoas em ciclos de amizades, eu levei muitas pessoas pro terreiro. Né? Então eu já tinha essa questão da influência religiosa. Minhas amigas sempre me procuraram para pedir conselhos espirituais, né? Então eu, por exemplo, ensinava sobre astrologia na época. Então eu comecei a simplesmente escrever, e muitas pessoas na época, eu acredito que imaginaram, você quer poupar isso aí, bobeira, né? Mas eu me lembro que o que mudou é que é até difícil para mim conseguir lembrar, porque eu já não me importava mais. Eu já não era uma pessoa de me importar muito, porque eu sempre tive essa sede por Deus, esse foco em Deus. Mas eu me lembro que, claro, algumas pessoas vão se afastando, né? Eu descobri que era mais difícil, em termos de intolerância religiosa, você ser protestante do que você ser candomblessista. Porque quando eu era candomblessista, não sei se era por medo, mas ninguém falava nada.
Sim. Mas quando eu me tornei cristã, meu Deus, o que eu ouvia de insulto e de intolerância mesmo religiosa e de afronta, né? E a gente acaba, no fim, perdendo quem nunca esteve com a gente. Né? A gente perde pessoas que estavam na estação que a gente estava, mas não com a gente. Então, muda muita coisa no nosso convívio, porque muda nosso caráter. Né? Muda o nosso temperamento. A gente tem uma essência, mas a nossa essência fora de Jesus está caída. E Ele nos dá o propósito certo, o tom certo, para que a gente viva aquilo que Ele planejou para nós. Então não tem jeito, muda, o nosso tom de voz muda, nossa sabedoria muda, o nosso jeito de falar muda. E eu creio que, graças a Deus, hoje, a minha família inteira, toda a minha parentela, quando tem algo para resolver espiritualmente, eles já vamos falar com ela. Eu creio que isso tudo é fruto do Espírito, né? Porque Ele nos capacita a amar. Sim. Então eu aprendi, acredito que o que eu mais aprendi na conversão foi isso, amar radicalmente. Eu me converti e continuei morando com os meus pais, dentro de uma casa que tinha uma série de orixás dentro de um quarto. E vinha um homem que era o novo pai de santos da família. Ele sentava comigo e ele começava, e agora, o que você está acreditando? Como é que você está acreditando? Nossa, porque Jesus é um grande mestre. Eu falei, vocês acreditam só que Ele é um mestre, nós acreditamos que Ele é também Senhor. Sabe, a gente acredita nisso, a gente acredita... Então Deus me colocou em um ambiente onde eu não me escandalizo com o fato das pessoas estarem perdidas, porque eu já fui uma delas. Então eu aprendi a amar radicalmente pessoas. Eu aprendi a entregar o meu melhor sem esperar que aquela pessoa se converta no final. Porque a Bíblia diz assim, ame ao próximo. Não diz, ame aquele que quiser se converter no final quando você fizer um apelo. Sim. Ame. E eu aprendi a amar. Eu aprendi a amar de uma maneira que até pessoas ao redor falam assim, eu nunca vi uma família tão unida como a de vocês, né, para os meus pais. E isso é extraordinário, porque a filha de vocês é tão firme no que ela crê. E ao mesmo tempo ela respeita tanto vocês. E isso para mim é a minha coroa. Né? A Bíblia fala, se for para você se gloriar é algo que seja em Cristo. E eu me glorio em Cristo, porque Ele me ensina a amar. Ele me ensina a amar, a não querer ser a certa, a não querer, eu não tenho prazer em fazer ser certa. O desejo que eu tenho de toda a minha parentela conhecer Jesus não é estar certa. É ver eles vivendo em abundância. Sabe, é ver eles vivendo pleno, nada mais, não é disputa de ego. Eu oro assim, Deus, eu não sei nem quem vai ganhar, não sei como é que vai ser, mas que seja a tua vontade. Amém. Sabe, é o meu anseio isso, que as pessoas conheçam a Jesus. E não porque eu quero estar certa, não, isso daí é o que menos importa, sabe, fala mal de mim, me detesta, mas dê a chance de conhecer a Jesus, sabe, se dê a chance de conhecer a Jesus, que talvez eu até apresente de um jeito que não seja condizente com a tua realidade. Mas eu oro para que você possa conhecer a maravilhosa graça de Deus, sabe? Porque essa graça muda tudo. Amém. Você entendeu desde ali qual era o propósito da sua vida, o propósito como cristã? Você já entendia ali que a tua missão era propagar, levar a palavra, conhecer mais a Deus? Como que você entendeu a partir dali o que iria mudar na sua vida? Eu te confesso que quando eu me converti, eu não pensei em nada. Você sabe quando você entra em outra dimensão? Eu não pensei no que eu ia fazer, eu não pensei no... Eu só queria conhecer a verdade, era só isso. Só que eu sempre fui muito comunicativa. Isso é uma coisa que já era minha, né? Sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito expansiva, sempre fui muito de falar. E então, acabou que eu chegava nos ambientes e as pessoas me perguntavam. A minha própria família queria ouvir. Como é? O que você está crendo? O que é isso? E quando eu comecei a postar uma foto e outra normal, na época, 10 anos atrás, não tinha muito isso de você falar de Jesus escrevendo texto. As pessoas não usavam, por exemplo, o Instagram para falar de Jesus. Sim. E eu me lembro que eu falei, eu vou começar a compartilhar assim, o que eu sinto. Mas naquela época não tinha isso de você ser uma influenciadora, não existia, era algo meu, que eu falava assim, eu só quero transbordar. Sabe, eu só quero deixar claro o que Ele tem feito na minha vida. Só que de uma maneira, sabe aquela coisa do tempo oportuno? Começou a surgir um movimento, aí começou a existir, como era, antes era só foto, depois começou, foi bem na época, começou a ter, acho que legenda, porque no início eu não sei se tinha espaço para escrever. Eu acho que era pequenininha. Foi alguma mudança que teve, foi num tempo muito oportuno. E aí as coisas foram acontecendo, e aí as pessoas com o tempo começaram a me seguir pelo que eu escrevia, e foi acontecendo. Então, assim, eu sempre fui de escrever, até na escola. Eu já tinha tido um blog de relacionamento, né? Falava muito dessa questão da parte espiritual, transcendente das coisas. E eu acredito que o meu dom se converteu. Mas não foi algo que eu esperei.
Eu achava que eu ia ter que ter uma vida normal. Eu vou ter que ter um emprego normal. Deus, eu tô amando te conhecer, mas o que eu vou fazer da vida? E aí, eu não sabia que tinha como viver de ministério, viver o ministério, porque eu não fui criada na igreja. Só que Deus foi me dando graça. Começou a existir aquele movimento na internet de criação de cursos, pessoas pedindo, eu quero aprender com você. E eu costumo brincar assim que Deus cobriu qualquer outra proposta de emprego que eu tenha tido, né, para que eu pudesse ter o privilégio de me dedicar ao estudo das Escrituras, de me dedicar a servi-lo, não por falta de opção, mas por escolha. Né? E ele viabilizou, porque eu falo assim, o Deus que te chama é o Deus que te envia, é o Deus que te sustenta. Quando Deus te chama para algo, Ele vai te capacitar para algo. Então, eu não creio em gente chamada para uma coisa que não aprende a fazer. Quando Deus te chama, Ele vai te capacitar a fazer. Porque Ele não vai desejar algo em desordem, algo feio, porque isso não glorifica Ele. Então, o primeiro passo é essa capacitação. Por que muitos não vivem? Porque não aceitam o chamado? Você entende? Eu acredito que nem todo mundo é chamado para o ofício dentro da igreja. E o problema é que a gente tem uma visão de que só quem é crente é quem serve dentro da igreja. Uma pessoa se converte e já arruma o que ela vai... Você tenta converter algo que não é mundano. É um dom. Às vezes é uma pessoa que é médica, é uma dentista, é uma pessoa que tem inúmeras, é uma manicure, ela cuida da beleza de pessoas e você fala o quê? Não. Mas isso daí, Deus não está nisso. Você vai ter que entrar na igreja e descobrir se você é profeta, se você... Nem todo mundo. É uma minoria. Cerca de 3% dos crentes são voltados para dentro, de fato. Né? Servem dentro desse ofício religioso, digamos assim. Eu acho que as pessoas acabam não vivendo porque elas estão sempre procurando caber em caixinhas que às vezes não são delas. Esses 5 ministérios, né, vão ser ministérios que vão treinar o corpo de Cristo. Então o pastor, o profeta, eles têm que olhar para aquela galera que está sentada e capacitá-los a ir lá para fora, né, e ganhar, cumprir o ID. Só que o povo hoje senta na igreja, aí vai viver no mundo, aí fala assim, tu tem que conhecer a minha igreja. Mas e você? Né? Eu até brinco, porque as meninas caminham comigo e dizem, Maria, fulana ficou endemoniada perto de você? Então o demônio é para você expulsar. Eu não vou sair de onde eu tô. Não vou. Por quê? Porque você tem que cumprir. A Bíblia diz, todos aqueles que crerem serão perseguidos por esses sinais. Em meu nome expulsarão demônios, curarão enfermos. Se até os falsos, porque a Bíblia diz que muitos dirão que expulsaram demônios, e ele vai falar, eu não te conheço. Se até os falsos manifestam como nós, que estamos lá sentadinhos, ouvindo a palavra, vamos aceitar não manifestar isso. O sobrenatural. Então, o que eu acredito é que tem muitas pessoas que não vivem, porque, vamos supor, elas acham que ser pastor é mais espiritual do que ser empresário. Então fica terceirizando, né? Fica sempre dependendo do outro. E tem empresa também que nasceu em Deus e igreja, instituição que não nasceu em Deus. Porque as pessoas querem ser o que elas não foram. É a cobiça. A Bíblia fala da cobiça. Você quer cobiçar algo. Então, é natural a gente admirar. Mas eu acredito que a gente precisa olhar para aquilo que Deus já colocou na nossa mão. A Bíblia diz que quando Moisés vai libertar o povo, ele se sente incapaz. E o que Deus faz, em primeiro lugar, não é encher a bola dele. O que Deus faz, em primeiro lugar, é falar assim, Moisés, eu sou. O que ele quer dizer? Eu tô contigo. Se eu estiver contigo, Moisés, você pode ser isso tudo aí que tu é, e tu é até pior. Se eu te falar, você é até pior do que você acha que você é. Mas eu tô contigo. É a primeira coisa. E ele vira e fala assim, Moisés, o que é isso aí na tua mão? Ele fala, é um cajado. E por uma simbologia, esse mesmo cajado que era usado para ele pastorear a ovelha, ele usa para abrir o mar. Porque o que Deus quer dizer com isso? O que eu entendo de Deus nisso? Aquilo que você precisa para viver o teu destino já está na tua mão hoje. Você só precisa redirecionar isso. Né? Então, não é que Deus vai colocar algo novo na sua mão. É que Deus vai dar uma direção nova para o que já está na tua mão. E muitas pessoas estão na busca desse algo novo. Eu preciso de algo novo. Eu preciso, minha amada, você tem um carro, dá uma carona. Né? Você tem tempo, ouve alguém. Você tem mão boa, trabalha na imagem dessa pessoa. Serve. Eu acho que esse é o problema. Hoje as pessoas não vivem chamado porque elas são vaidosas. Elas não querem viver chamado. Elas querem viver um chamado melhor do que o do fulano. E elas não começam porque elas têm que ser melhores. Não é que eu não tenho dom, é que eu não tenho um dom que vai sobressair ao que o fulano da minha igreja tem. Aquela comparação. É a comparação. Então, você quer viver o seu chamado? Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso vai te levar a servir. Quando você serve, você vai, por sobrevivência, servir com as ferramentas que estão na tua mão. O teu chamado acontece aí. É aí que acontece. Quando você vê, você está lá. É como eu creio, né? Poderia super espiritualizar aqui. Claro que
Ao longo do caminho eu recebi palavras, eu recebi alinhamentos, pessoas foram usadas para trazer à existência muitas questões, mas eu acho injusto não falar assim. Primeiro de tudo, receba uma ordem geral. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando você obedece isso, Deus te dá a próxima ordem. Sim. Mas não tem como você querer uma direção específica se você ainda nem cumpriu a geral, que é amar a Deus e amar o próximo, né? Quais foram os processos mais difíceis, né, até hoje, que você entende na sua caminhada de fé? Como você disse, Deus foi te dando palavras, foi não saber o plano completo lá na frente, domar tua ansiedade, ou discernir o teu tempo de estudos mesmo, de se preparar. Como que foi esse processo? Eu acredito honestamente que o mais difícil do meu chamado seja a parte de você lidar com o outro, com a expectativa do outro. É muito fácil a gente se perder. É muito fácil, porque no início você está carregando uma mensagem certa. Uma mensagem, às vezes, que é dura, uma mensagem que é da parte de Deus, que é uma mensagem que tem sentido. Daqui a pouco a estação muda e você começa a ser aplaudida por uma mensagem e, às vezes, você vai continuar naquela mesma mensagem que você acha que se o homem está aplaudindo, o homem está gostando, Deus está naquilo ali. E não necessariamente. Né? Nem tudo que está exposto está aprovado. Essa coisa de a voz do povo é a voz de Deus, mentira. Não é. Na maioria das vezes é até o contrário. Então eu acredito que esse desafio de você se autoexaminar constantemente e você não ser movida nem pela crítica, nem pelo aplauso, é o meu desafio diário. É todos os dias acordar e falar, Espírito Santo, talvez ontem a mensagem que eu estava pregando fosse apropriada, talvez hoje já não seja mais. Porque aquilo que ontem talvez fosse um morrer da minha carne para a tua glória, hoje já seja uma glória própria, porque já não é mais um morrer. Porque tem isso, às vezes a gente entra numa mensagem para a glória de Deus, mas ela passa a ser confortável com o tempo, você quer ficar a vida toda naquilo dali. E as pessoas querem que você continue, as pessoas criam uma expectativa. E é muito difícil, porque uma coisa é uma pessoa do mundo falar contra você, porque você entende o que essa pessoa vive. Mas o meu chamado se move muito em um lugar difícil, porque eu nem sou plenamente amada por instituições, nem sou plenamente amada pelo mundo. Eu acredito que esse é o desafio de toda pessoa que busca ser bíblica. Porque você quer ser idolatrada, seja extremista. Você quer que o mundo te ame, seja extremista pro lado do mundo. Você quer que o sistema religioso te ame, seja extremista pro lado religioso. Mas você quer ser bíblico, você vai para a cruz. E você não vai ser crucificado somente pelo mundo, mas vai ser pelo sistema religioso. Então, essa busca de equilíbrio e de não levar para o pessoal, né? E de entender que, no fim das contas, que Deus seja glorificado, que ninguém tem que acreditar em mim. Sabe, a gente pensa, às vezes a gente leva pro coração, porque fulano não... Gente, mas ninguém tem que acreditar. Eu chego em lugares em que eu falo assim, Deus, ainda bem, já cansei de chegar a pregar e falar assim, menina, não dava nada por você. Eu falo, glória a Deus. É assim que eu diminua e que ele cresça. E eu acho que o não querer caber em moldes. Porque as pessoas começam a querer fazer você caber dentro de moldes. Então, para você estar isso, tem que se vestir com esse estereótipo. Não é só uma veste que vai transmitir uma vida em santidade, uma vida... Não. Estou falando de preferências religiosas, que não tem a ver com decência, não estou falando de estereótipo. Você tem que se vestir assim, você tem que falar assim, você tem que ser assim. E a gente, às vezes, confunde isso com a voz de Deus. E toda vez a gente precisa se lembrar. Se lembrar que o sistema religioso é algo que a gente vai ter que lidar. A gente não vai jogar tudo lá para o inferno. Tem coisa boa no sistema religioso. Jesus transita, ele tem coisa dele ali. Mas o sistema religioso também não pode ser considerado a voz de Deus. Muitas vezes a nossa verdadeira vida espiritual vai nos custar nossa aparência espiritual. Porque muitas vezes no auge da nossa espiritualidade, assim como aconteceu com Ana, né? Quando ela vai e se derrama, o sacerdote, o sumo sacerdote fala, Ana, você tá bêbada, e a mulher estava orando. Ela diz, não, meu Senhor, eu estou aqui derramando a minha alma. Então acredito que todos nós precisamos vigiar para ambos os lados, porque nós somos suscetíveis. E essa autoexaminação diária, esse processo, é muito desafiador. Porque eu aprendi a sempre suspeitar de mim mesmo. Quando alguém critica algo em mim, não é algo que eu falo assim, ai, enviado do inferno. Não, porque às vezes o diabo é acusador, mas ele está acusando com razão. Pior é que é.
Então eu falo assim, peraí, antes, deixa eu ver o que essa pessoa está falando. Cara, é verdade. Talvez eu não esteja plenamente errada, mas será que não é algo que eu posso abrir mão? Será que não é algo que... Então isso de você crucificar a tua carne e suspeitar de você, antes de querer sentenciar qualquer pessoa ao inferno, né? Isso é um grande desafio para nós. É a nossa carne sendo crucificada dia após dia, sabe? Eu acho que esse vai ser o meu desafio até Jesus voltar. Com certeza. Diante de tantos desafios, Maria, o que você acha que tem sido mais complexo né, da tua multiformidade? Você como esposa, você como mãe, você como uma educadora, aonde você percebe que exige de você ainda mais cuidado? Sim. Ou é o conjunto da obra? Eu falei com você, sabe o que eu acho que é o mais difícil? É a gente aceitar que não tem como ter uma vida que agrada a Deus sem o Espírito Santo. Sim. A gente tenta criar método, a gente tem essa tendência. Se eu faço assim, dá certo, todo mundo tem que fazer igual. E a gente acaba até sendo arrogante, porque às vezes a gente olha para uma pessoa que está em outro momento, e a gente cobiça aquilo e amaldiçoa aquela pessoa porque ela não está fazendo igual a nós. Só que às vezes ela tem um outro momento, é um outro tempo. E nós, como pessoas cristãs, temos que entender que o Espírito Santo fala e sopra e determina estações. Então, eu acho que o maior desafio é você entender que aquilo que hoje faz sentido, amanhã você pode ter que jogar fora porque não faz mais. Estava até conversando com amigos antes de vir para cá sobre essa questão do maná, né? A Bíblia fala sobre isso. O maná não podia ser reservado. Ele era para aquele dia. Ele apodrece. E muitas vezes a gente quer usar a presença de Deus, você busca um dia na semana para valer por 7. Apodreceu. Né? O suprimento, a provisão que Deus tem para hoje é para hoje. Para amanhã já não serve mais. Cada dia, a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Toda manhã as misericórdias se renovam. Então, esse é o nosso desafio, porque assim, se algo dá certo por um tempo, a gente fala, olha como eu encontrei o equilíbrio da minha família. Olha como eu encontrei o equilíbrio das coisas. Todo mundo tem que ser igual a mim. E a gente acaba fazendo o quê? Espírito Santo, eu não preciso mais de você, agora eu já tenho um método. Já entendi. Eu já entendi. Então, como eu digo, qual é o desafio? É todos os dias acordar e falar assim, Espírito Santo, hoje, onde eu preciso estar mais presente? O que o Senhor espera mais de mim hoje? Tem dia da semana que eu vou trabalhar muito. E tem outros que eu vou ignorar, vou perder dinheiro, vou perder tudo porque meu filho precisa de mim. Então, eu costumo dizer que a gente tem que se atentar às demandas de Deus para a nossa vida. Então, acho que as prioridades bem estabelecidas, sabe? Bom, em primeiro lugar é a minha vida com Deus. Em segundo lugar é a minha família. Em terceiro lugar é o meu ministério. E ministério não é só, como eu disse, dentro da igreja. É o teu ofício, é o que Deus te entregou. E tem gente que coloca o ministério no lugar de Deus. E não é a mesma coisa. Eu trabalho estudando a palavra de Deus. Mas eu preciso ter um momento do meu dia onde eu vou buscar a Deus sem ser para entregar nada para ninguém. Só para eu entregar minha devoção a Ele. Sabe? Então, eu acho que o desafio é como Paulo, quando ele chega em uma das igrejas, né, que ele passava ali para discipular, para ver como as pessoas estavam, ele chega e fala assim para aqueles homens, quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E aqueles homens falaram assim, nunca nem sequer ouvimos falar. E a primeira coisa que ele fala é começar a explicar sobre quem era o Espírito Santo. E ela fala assim, então eu vou impor as mãos sobre vocês para que vocês recebam o Espírito Santo. Sabe qual é o desafio que eu vejo hoje? A gente quer criar métodos, a gente quer ser idolatrada, porque a gente tem um método, a gente faz, a gente acontece. E a gente tira das pessoas o necessário, que é, minha amada, você precisa conhecer o Espírito Santo. O que funciona na minha vida, de repente, não funciona na tua. A Bíblia é igual para todos, mas há direções e mecanismos diferentes e estações diferentes. Que se você não buscar o Espírito Santo, você vai se perder. O mais difícil da vida cristã hoje é que muitas pessoas querem viver a vida cristã sem Cristo, sem depender dele e sem o Espírito Santo. E Paulo nos ensina isso. Você não tem como ser cristão sem o Espírito Santo. Então é a gente falar assim, olha, você precisa do Espírito Santo. Ele, assim como ele fala comigo, ele vai falar com você, sabe? Se dedique a uma vida de jejum e oração, né? E ele vai falar com você. Então, esse é o desejo que eu tenho de falar para essas pessoas. Porque é muito fácil a gente vender um método, vender um curso. Olha, faça isso, nunca mais tua vida vai sair de ordem. Mas será que é todo mundo igual? Será que Deus tem a mesma coisa para todo mundo no mesmo tempo? Sim, sim. Você tem um curso, você tem o seu grupo. Como partiu
né, essa ideia e de que forma, já que não é uma caixinha, você também motiva as pessoas a buscarem, a encontrarem o próprio caminho. Quando eu criei o Bible Club, eu percebi... Como funciona, para quem não sabe? O Bible Club, né, é um clube de mulheres, onde eu não falo só sobre ensino bíblico, mas falo sobre temas. Temas que envolvem a vida da mulher. Só que acontece que eu comecei a ver que quando eu dava outros cursos de temas específicos, existia uma certa tendência à idolatria. Vamos supor, Maria, você vive isso porque você é uma pregadora. Isso não é para mim. Isso não é para mim. E isso gerava em mim uma sensação de incompetência. Porque eu falava, gente, eu estou fazendo com que as pessoas sintam algo que eu sentia quando eu estava num terreiro. Não é isso. Então, eu comecei a entender o seguinte, eu preciso mostrar para essas mulheres que é possível ter uma vida espiritual real, tendo uma rotina real. Hoje há múltiplas mulheres. A gente vê a mulher de Provérbios 31, ela reflete a realidade de várias mulheres. Ela negociava, ela trabalhava fora, mas ela também trabalhava em casa, ela dava ordem nas servas. E às vezes a gente tem se colocado sobre mulheres como a minha verdade é a verdade. Por quê? Porque se eu sou pregadora, todo mundo tem que viver igual. Se eu sou... E não! Então o meu objetivo com o Bible Club é ensinar essas mulheres que elas podem ter uma vida super corrida. Elas podem nunca pisar num púlpito, nunca pegar no microfone e ainda assim ter a mesma ou mais intimidade que eu tenho com Deus ou com qualquer outro ministro tem com Deus. Porque não é isso, né? Não é o altar ali, o momento do púlpito, não é o microfone. É o quanto Deus tem da tua vida, é o quanto Deus tem dos teus dias. E nós precisamos trazer a presença de Deus para o nosso dia, sabe? Deus não deseja nos ter só num domingo, Ele quer ter a gente de segunda a segunda. Então o Bible Club é essa realidade, porque eu vi muitas influenciadoras quando eu me converti, que você não sabe o que elas vivem. Você sabe o que elas pregam e é uma bênção, glória a Deus. Mas o que essa mulher pensa sobre maternidade? O que essa mulher pensa sobre casa? Essa mulher limpa a casa dela? O que essa mulher faz? Como é que ela lida com a casa? Como ela equilibra o trabalho com a casa? E quem ensinou isso, então, para as mulheres dessa geração que são cristãs? Mulheres do mundo. E se nós não apresentarmos uma referência verdadeira, não adianta a gente só ficar batendo no falso. Porque não tem melhor jeito da pessoa saber que é falso que seja conhecendo o verdadeiro. De tanto olhar para o verdadeiro, você aprende a identificar o falso. Então não adianta a gente só se levantar para falar contra o mundo. Se a gente não estiver disposta a ser humilde e mostrar assim, eu sou como você. E é assim que eu busco fazer. E talvez faça sentido para você fazer de um jeito semelhante. Então esse é o meu maior objetivo hoje. Mostrar no Bible Club, como que funciona? Elas se encontram semanalmente? Ou é um curso com as aulas? O Bible Club funciona assim, ele é um clube de assinatura mensal. Eu gosto dessa liberdade que a pessoa entrou um mês, não quer mais, sai. Né? Ela fica livre, em nome de Jesus. Então ela entra ali, e quando ela entra já tem muitos conteúdos salvos ali. Né? Aulas sobre relacionamentos, aulas sobre cura das emoções, aulas sobre uma série de temas. Mas a gente tem uma programação mensal fixa, que é online. Qual é essa programação? Quais são esses encontros online? Um de um estudo bíblico de um livro em especial. Eu costumo ensinar, meu método de ensino é onde Jesus está nesse livro da Bíblia. Então a gente vai procurando Jesus de Gênesis a Apocalipse. Por que isso aqui está aqui? Como isso aqui vai apontar para Jesus? Esse é o meu principal objetivo nesse estudo bíblico. Então nós vamos a cada mês, é um livro que a gente está lendo. Esse mês a gente está fazendo a leitura de Salmos, elas leem em casa, cada uma na sua individualidade, na sua devoção. Eu coloco uma sugestão de quantos capítulos elas devem ler por dia. E chega um dia onde é aula online e ali a gente tem esse encontro. E o outro encontro é uma mentoria para um tema. Né? Então eu tento sempre trazer uma aplicação do que a gente estudou biblicamente para a vida prática, porque falta essa prática, né? Então, por exemplo, esse mês a gente estudou Salmos, a gente estudou cânticos, né? São cânticos. Então a gente estudou o que na mentoria? O poder, né, dos louvores em meio à batalha espiritual. Então a gente vai sempre buscando, a gente vai tendo um equilíbrio, cada mês o Senhor vem dando um rema de algo que a gente deve colocar em oração, algo que a gente deve buscar. Então a mulher fica livre para assistir quando ela quiser, porque fica tudo salvo. Porque são mulheres reais, tem mulher que não tem tempo de estar ali naquela hora, então ela consegue ir do caminho do trabalho, ou seja o que for. Eu sempre digo, gente, é importante a gente ter sim um momento intencional separado com Deus.
Mas se você está num dia corrido, é melhor você ter algum momento que não seja perfeito do que não ter nenhum. Sim. Né? Então esse é o meu objetivo, tá ali estimulando elas a não deixar a peteca cair, né? Vamos, não conseguir um dia, amanhã vai dar certo. Sim. Vamos lá, vamos continuar. Você acha que a maior dificuldade, né, das pessoas perseverarem na fé é a falta de constância em buscar a Deus, em ter esse tempo? Eu acredito que seja até mesmo aquilo que a gente falou sobre elas acreditarem que Deus está esperando delas uma perfeição que Deus não está. Então a autocondenação do eu não consegui ontem, então eu já perdi tudo que eu conquistei, não adianta mais eu ler, porque eu não li ontem a Bíblia. Porque já passei uma já vida... deu errado, agora já vamos desandar de vez, né? Já furou um pneu do carro, vou furar os outros 3. Então, eu acredito que essa seja a questão. Essa questão de você não entender que não é só um check. Né? E essa questão da gente não entender que quem perde somos nós. Deus não vai te punir porque você esqueceu o seu devocional. Você já se puniu. Você perdeu a melhor parte do seu dia. Então, acho que é essa falta de entendimento e propósito. Porque assim, se eu não tenho um propósito para ler a Bíblia, dentro de mim, nada vai me fazer. Se eu não for convencida, né? Se o Espírito Santo não me convencer de que tem uma razão para eu ler a Bíblia, eu vou, assim, igual academia. Se eu não tiver um propósito forte, Sim. eu não tenho determinação para aquilo. Então, às vezes, te falta o propósito. Eu vou ler a Bíblia para quê? Só para dar um check? Então, as pessoas precisam entender que essa vida devocional não é só dar um check e postar no Instagram, olha como eu sou crente. Não. É para que você seja amiga de Deus. E quando isso muda, você não pensa mais assim, hoje eu vou acordar, tenho que fazer meu devocional. É assim, meu Deus, igual quando a gente tá apaixonado, a gente acorda, primeira coisa que você faz é o quê? Olhar pra ver se tem mensagem. Meu Deus, o que Deus quer falar comigo hoje? Oba, glória a Deus, mais um dia com Ele eu vou, né? Eu acho que o que falta é isso, é entender por quê. Eu pergunto isso quando falam, me passa um cronograma. Mas você quer ler por quê? Você quer ler a Bíblia pra quê? Porque se você não tiver um propósito forte, a tua motivação vai ser sempre fraca. Você acha que o maior mal da sociedade hoje em dia e dessa geração é justamente ela ser influenciada, né, por tantas distrações e achar que elas não precisam, né, da presença de Deus, que justamente não ter este propósito, né, acima das outras obrigações? Eu acredito que é comparação mesmo, sabe? Porque hoje, vamos supor, no passado, você tinha como comparar com o vizinho do teu bairro. Era a sua realidade, era o seu campo. A pessoa pensava em divorciar, dava até preguiça, porque ela já pensava no bairro dela. Não tem gente nesse perímetro, eu vou ficar casada mesmo, que é mais fácil resolver do que, né? Hoje em dia, a gente conhece uma realidade de outras pessoas que estão do outro lado do mundo, que tudo se tornou muito descartável. Então, você entra na casa da pessoa sem nunca ter entrado. Você conhece a realidade, em parte, de uma pessoa sem nunca ter conhecido. Isso leva você a se comparar. Então, se uma pessoa aparece feliz na internet e logo depois ela postou que ela fez um faturamento de tanto, você associa. Tá vendo? A pessoa que faz faturamento de tanto é feliz. Sim. A pessoa que vive isso daqui, nossa, ela parece estar vivendo um propósito. Então, é a falsidade, é a enganação. A comparação é muito enganosa. Sim. Então, a todo tempo, para mim, essa é uma das questões que mais te atrapalham de viver o teu propósito. Por quê? Porque você tá ali, aí você abre ali a internet, o tempo que você poderia gastar trabalhando em você, você tá vendo os outros trabalhando em algo deles. Você começa a viver como plateia, né? Você vai vivendo para se comparar se você tem mais do que o outro, como tá a vida do outro, como tá a tua vida. Então você tem muitas distrações para algo que a gente já tem uma tendência a fazer, que é cobiçar, que é comparar, que é invejar. Né? Então, hoje a gente tem muitas vozes. Então, cada pessoa fala uma coisa. Cada pessoa vai te dizer que ser pleno é uma coisa. Então, é a falsidade, né? Hoje, a falsidade tem muito lugar. Quando a gente fala de redes sociais, a gente tem um lado bom, que ela é democrática, em certos termos. Você pode ir lá, você pode postar um conteúdo. Por outro lado, a gente vai ver que tem um lado ruim, é que qualquer pessoa pode falar qualquer coisa. Só que isso não é uma culpa das pessoas, mas nós precisamos ter uma base, né, para que nós possamos verificar o que é verdadeiro e o que é falso. Então, a partir do momento que hoje a gente tem esse cenário de comparação, o nosso ego fala mais alto muitas vezes. Então, a gente se distrai. Por quê? Porque mais importante do que viver uma vida com sentido passa a ser fazer os outros acreditarem que a gente vive uma vida que tem sentido. Aí você entra numa negação.
né? Sua vida está de cabeça para baixo, mas se os outros estiverem acreditando que a tua vida é maravilhosa, é isso que importa. Então, eu acho que é isso. A grande distração que a gente tem hoje, acho que a gente sempre teve, que é o ego. Né? Mas eu acho que a forma do ego se manifestar hoje está muito intensa, muito rápida. Né? Na mesma velocidade que alimenta, te destrói. Né? Porque você fica insaciável. Você quer sempre mais e mais e mais. Qual que é a sua maior alegria como cristã? É Jesus. É Jesus, eu digo assim, de todo o meu coração, porque não tem nada como você saber que você pode perder tudo. Porque o mundo é assim, a Bíblia diz que tudo aquilo que pode ser abalado vai ser abalado. E se a gente não tem Jesus, a gente vive com medo. O medo de perder o dinheiro, o medo de perder essa amizade, o medo de perder aquilo outro, porque a gente acha que a nossa garantia está em coisas. E essa é uma vida muito frustrante, porque a gente certamente vai perder. Mas quando a gente aprende que a gente só não pode viver sem Jesus, se a gente tiver Ele, nada mais importa, nada mais te abala. Nada mais te abala. Você pode ser tocado, você vai ter dia triste, mas no sentido de você pensar, por exemplo, minha vida não tem sentido, acabou pra mim. Não, você sabe que só acaba quando termina, quando Jesus voltar pra te buscar. Então, minha maior alegria é saber assim, que mesmo sem eu merecer, mesmo que as pessoas que hoje mais dizem me amar, talvez daqui a um dia, um piscar de olhos, estejam contra mim. Né? Mesmo que eu perca tudo que eu tenho, e que possa ser difícil, e que possa ter dor, Ele nunca vai me deixar. E por isso que a Bíblia diz, o amor perfeito lança fora todo medo, né? Porque nós necessitamos de uma estabilidade. Não tem isso da gente, para de buscar estabilidade. A gente busca, só que a gente busca muitas vezes no lugar errado. Então eu tenho a paz de saber assim, que se Jesus voltar para me buscar, né, quando Ele voltar eu tô plena. Assim, eu vivi, eu vou ter certeza de quando der minha hora, eu vivi o que eu tinha para viver. E vivi assim, com vontade, sabe? Eu falo isso com as pessoas, assim, quando eu vou pregar, quando eu tenho um tempo ali com o Ministério de Louvor, eu falo assim, gente, sirvam hoje a Deus como se fosse o último dia da vida de vocês. Porque a gente não sabe quando é. Isso de, mas eu ainda vou viver até 100 anos. Deus tem nossos dias contados. Então eu tenho isso toda vez que eu subo para pregar, é assim, com o temor de como se fosse a primeira vez e com a paixão, né, com a entrega, com a rendição, que pode ser a última. Que pode ser a última. Então essa é minha alegria. Assim, minha alegria é saber que o mundo pode me tirar tudo, mas não pode me tirar a única coisa que eu preciso. Que de fato eu preciso, que é Jesus. Ele é tudo, assim, para mim. Ele, de fato, é a pessoa mais importante da minha vida. Amém. O que você ainda sonha viver como cristã aqui na Terra? Aqui na Terra. Eu tenho muitos ainda sonhos que eu acredito que Deus gerou dentro de mim. Eu acredito que por muito tempo ainda não era momento. E o meu grande anseio é eu ver tudo aquilo que Ele colocou dentro de mim e para o mundo. Né? Eu oro assim, Deus, eu não quero mais do que o Senhor tem para mim. Mas eu também não quero viver entregando ao Senhor menos do que eu sei que o Senhor depositou em mim. Então eu tô nesse trabalho de parto por algumas coisas, né? Para que em nome de Jesus, quando der minha hora, eu vá encontrar com o Senhor sem ter enterrado nada, sem ter enterrado talento nenhum, deixar o que é para essa terra aqui nessa terra, né? Em nome de Jesus. Esse é meu maior sonho, assim, é viver os sonhos de Deus sem deixar nada para trás. Como você doma a ansiedade com relação a isso, já que você já tem esses sonhos gerados? Com o trabalho. Né? O trabalho é o que faz a gente vencer a ansiedade. Porque a ansiedade vem muito da falta, você fica preocupado, ou seja, você se preocupa antes de se ocupar. Quando você começa a se ocupar, aquela preocupação, ela se alivia, porque você sabe que está no caminho, você está trabalhando. No tempo de Deus vai acontecer, mas você está ali gerando, né? Então, diante da ansiedade, a Bíblia diz, basta cada dia o seu mal. Resolver o mal que tinha hoje, pronto, isso já aliviou a ansiedade, né? Então, o trabalho duro, o você estar todos os dias ali trabalhando, eu acredito que te dá essa paz de saber que no tempo de Deus, você está hoje buscando a Deus, fazendo o que Ele mandou você fazer, o futuro, no tempo dele, vai acontecer, né? Planta hoje o que tem para plantar hoje, lança a semente que tem para ser lançada. Eu vivo mesmo assim, um dia de cada vez. O que eu tenho para dar hoje, o que eu tenho para lançar hoje, é o que eu vou plantar em nome de Jesus. O teu tempo de oração, você separa um período específico? Separo.
Claro que, como eu falei com você, eu não sou perfeita, eu tenho carne, há dias que as coisas saem do controle. Mas eu tenho muito hábito de primiciar a minha vida a Deus, né? Eu quero entregar a Deus o melhor. Se eu, por exemplo, antes de falar com Deus, eu já fui trabalhar, a minha entrega já não é total. Eu já deixei o meu total em outro lugar. Eu já não tenho mais 100%. Né? Então, para mim é muito importante, é um anseio meu com Ele. A primeira coisa que eu faço no meu dia, a primeira pessoa que eu procuro, ser Ele. Porque ninguém gosta de ser resto, né? Ninguém gosta de ser procurado em outro momento. É claro que há dias que, quando a gente vê, você já foi levar o filho na escola, já isso, meu Deus, eu não tive o meu tempo sozinha com Deus. Não tive. Mas eu busco estabelecer esse compromisso da primeira coisa que eu faço no meu dia, quando a casa toda ainda está ali dormindo, ninguém para me atrapalhar, é eu ter meu tempo com Deus. E como você faz esse tempo? Você ouve um Isso, louvor, eu acho que ouve? varia muito, assim, mas eu costumo sempre associar o louvor à palavra. Então, por exemplo, eu gosto muito de começar esse momento, em primeiro lugar, às vezes eu fico em silêncio, que a gente não tem o hábito de ficar em silêncio, né? A gente fica em silêncio para entender o que está acontecendo dentro da gente. Aí você fala, meu Deus, olha quanta coisa está passando na minha cabeça. Entendi. Aí a gente começa, Senhor, é assim que eu estou me sentindo hoje. Eu pego a minha agenda e começo a fazer ele com Deus mesmo. Senhor, eu tenho tudo isso, como é que eu vou encaixar? Começo a falar com o Senhor mesmo. Senhor, eu preciso de força para fazer isso aqui, me ajuda. E aí quando eu fecho ali minha agenda, começo a falar, fazer leitura de salmos. Eu começo a ler em voz alta. E aquilo já me coloca numa atmosfera de um louvor apropriado. Porque salmos é você declarar uma adoração correta. Você começa a louvar de uma maneira apropriada, né? E aquilo dali, depois eu fecho salmos e eu começo já a emendar na minha oração. Né? No momento de confissão, no momento de rendição. Às vezes vem causas de intercessão. E aí depois que eu tenho esse momento, eu vou ali para a palavra. Eu costumo sempre ler ao menos um provérbio por dia, que é aquela sabedoria que vem. Sim. Faço anotações e às vezes eu boto ali, vou orar mais um pouquinho. E eu continuo em espírito de oração, né? Tive um momento mais intencional ali, claro, mas aí eu tô ali lendo a Bíblia e começo. Senhor, tua palavra diz que eu devo ser vigilante nessa área, não tenho sido, me ajuda. E começo a declarar, porque a tua palavra diz que é assim, assim, assim que eu devo ser. É assim, assim, assim que eu devo ser. E depois eu vou para a leitura ali dos capítulos que eu estou lendo naquele momento da Bíblia, que eu costumo ler a Bíblia sempre com uma sequência, não é uma metralhadora, né? Abre qualquer coisa aqui, o que vier veio. Então eu vou, faço aquela leitura e costumo fazer, às vezes, algumas anotações daquilo, e até orar, às vezes, sobre aquilo dali. Senhor, essa passagem ministrou isso ao meu coração, entendi o que Senhor... E fico um pouco em silêncio, passo um tempo com Deus, agradeço ao Senhor. E amém, né? É algo meio dinâmico, porque o Espírito Santo vai nos conduzindo, né? Sim. Mas se eu fosse falar a grosso modo, seria isso. Você tem alguma passagem, Maria, uma passagem de estimação, vamos dizer assim, que fale mais com você, ou algum personagem? Eu gosto muito daquela passagem em que Paulo fala assim, fiz-me de tudo para com todos, para assim eu poder ganhar alguns, né? Porque essa é a história da minha vida. Quando eu tô na igreja, o povo fala, meu Deus, essa mulher ela vai ter uma palavra ali para a igreja. Mas aí, às vezes eu tô no meio de gente que nunca ouviu falar de Jesus na vida. E eu me esforço em servir em amor àquela pessoa para alcançar ela naquela linguagem dela. Isso para mim é o que tem de mais importante. Esse é um amor, é você estar num ambiente que você consiga, não estar olhando de cima para baixo, mas que você consiga estar em humildade. Né? A sua mensagem é diferente, a tua conduta é diferente, mas que você possa unir o teu coração daquelas pessoas e falar a língua delas, para você poder fazer elas experimentarem um pouco do que você experimenta hoje. Então esse é o rema da minha vida, assim, fiz-me tudo para com todos, eu não preciso ter rótulo. O que você é? Você é isso, eu sou aquilo, eu sou o que eu tiver que ser no momento. Essa é a verdade, onde Deus me levar e o que Deus precisar de mim naquele momento, é aquilo dali que eu vou ser. Né? Aquilo ali que eu vou ser, é o que eu busco ser. Que linda! Glória a Deus! Que linda! E você tem feito isso lindamente. Você Amém. tem alcançado muitas vidas. E eu oro a Deus mesmo pela oportunidade de você ir ainda mais longe. Em nome de Jesus. E que as pessoas também que estão tendo o privilégio de, através de você, aprenderem
que elas alcancem mais e mais vidas e compreendam que esse é o nosso maior chamado, a nossa maior missão aqui. É lindo ver um dom, uma habilidade sendo usada para a glória de Deus. E me sinto honrada de te trazer aqui. A honra é toda minha. Me sinto feliz em aprender com você, não só hoje, mas em tudo que você coloca. Eu fico tão feliz de ver, né, pessoas que realmente tiveram a vida transformada e compreenderam, né, o seu ID. E fazem com zelo e fazem com essa preocupação em agradar principalmente a Deus. Né? Custe o que custar, porque sempre vai nos custar algo. Foi uma honra para mim, assim, a forma que você conduz, como você tem vivido o teu chamado. E eu oro mesmo para que o Senhor continue te sustentando, te guardando. Obrigada. Né? E eu oro para que Ele continue te usando como esse canal para fazer com que pessoas que talvez nunca entrariam numa igreja possam conhecer pela primeira vez, ouvir pela primeira vez a voz do Espírito Santo, né? Então que o Senhor continue te usando como esse canal para soprar. E eu sou muito grata também por esse convite. Foi uma honra para mim e conte comigo, estamos aí. A gente poderia ficar horas e horas aqui falando. Poderia, é bom demais, Vamos trazer uma próxima para que a gente continue a sua conversa. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para aqueles que nos ouviram, algo que esteja queimando no seu coração. Bom, se eu tiver que deixar uma mensagem para você, é que é hoje e agora. Sabe, não tente jogar para o seu futuro algo que Deus tem para você hoje e agora. Né? O Espírito Santo está aqui hoje e agora. Ele está de braços abertos para você hoje e agora. A mudança que Ele tem para fazer na sua vida é hoje e agora. Sabe, os sonhos que Ele entregou ao teu coração é para hoje e é para agora. Os propósitos, as promessas é para hoje e é para agora. O Senhor tem colocado uma urgência sobre a volta dEle no meu coração. E os tempos têm sido apressados, né? Porque a Bíblia diz para a gente se manter em santidade, em fidelidade, mas apressar a volta dEle. A Bíblia diz que os céus estão segurando a volta do Senhor Jesus para que haja a grande colheita, porque é desejo de Deus que as pessoas sejam salvas, mas nós sabemos que nem todos serão salvos. E eu oro para que, em nome de Jesus, você seja uma dessas pessoas que não só vai ser salva, mas que vai participar dessa colheita, que vai dedicar sua vida a ganhar almas, né? Que vai dedicar a tua vida a um propósito maior. Não importa a sua limitação, não importa o quão sujo você pensa que você pode estar hoje. É hoje e agora. O sangue de Jesus está disponível para te lavar, para te redimir hoje e agora. Então aí onde você está, sabe? Procura uma pessoa, procura um crente qualquer. Vai numa igreja próxima da tua casa e fala assim, eu quero esse Jesus para minha vida. Sabe? Eu quero viver essa vida com Jesus. Me ajuda, eu não sei nada. Ó, essa daqui é a minha vida. Então, acredite, você só precisa confessar, você só precisa tomar essa decisão. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vai te guiar. E a palavra em hebraico para guiar não é simplesmente falar uma direção, é pegar a tua mão. Ele, como um aio, como um tutor, ele vai pegar a tua mão e ele vai dar cada passo com você. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a tua vida. Um tempo de libertação, um tempo de cura. Eu quero dizer, você não vai ser só salvo. Você vai viver o extraordinário de Deus nessa terra. Sabe, quando você chegar diante do Senhor, Ele vai te conhecer de muito perto. Você não só vai ser salvo, mas você vai ser daqueles próximos. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser aquelas que, quando chegar o grande dia, eu vou estar ali, ó, nos mais chegados dele. Por quê? Porque viveu essa vida com Ele. Em nome de Jesus. Então saiba de uma coisa, você nunca vai ser mais amado por Deus do que você é hoje. Ele está de braços abertos para você. Mas você pode amar mais a Deus do que você ama hoje. E é isso que vai mudar a tua vida. É a tua decisão de entrar nessa aliança com Deus e de viver o que Ele tem para você nessa terra. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigada. Ai, foi muito bom. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia.
projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo.